Este é um sistema novo, feito nos Estados Unidos que nunca foi visto em ação antes, e dizem que está tendo grande sucesso em derrubar drones russos de ataque de longo alcance gerem na Ucrânia. O Tempest. Então vamos dar uma olhada mais de perto nesse sistema e no papel único que ele pode desempenhar nas defesas aéreas anti-drone da Ucrânia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela primeira vez em fevereiro de 2022, os veículos aéreos não tripulados eram um aspecto secundário da guerra, usados principalmente para reconhecimento e ataques à distância. Mas em menos de 4 anos, eles se tornaram elementos críticos tanto de ataque quanto de defesa, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Na linha de frente, drones kamikaze e FPV, tanto das variedades guiadas por GPS quanto por fibra ótica, dominam os céus, tornando qualquer forma de movimento extremamente perigosa. E nas áreas mais afastadas das linhas de frente de ambas as nações, drones de ataque de longo alcance, como a família Geren da Rússia, de munições vagantes, e o FP-1 da Ucrânia, despejam destruição sobre infraestruturas críticas, como estações de energia e portos. Os ataques implacáveis da Rússia à infraestrutura energética ucraniana com mísseis e gerins deixaram grandes cidades como Kiev, Kharkiv, Dnipro e Odessa no escuro, sem aquecimento ou água por longos períodos no meio de um inverno congelante. Por isso, parar esses bombardeios noturnos nunca foi tão crucial. E agora, a Ucrânia tem uma nova e poderosa arma em seu arsenal. No início de janeiro de 2026, o Centro de Comando da Força Aérea da Ucrânia divulgou um vídeo mostrando o sistema Tempest em ação, provando que pelo menos um desses sistemas estava em operação ativa na Ucrânia, sendo a Força Aérea o operador mais provável. Curiosamente, uma versão fortemente desfocada do mesmo vídeo foi divulgada em outubro anterior, sugerindo que o sistema já estava em uso na Ucrânia há vários meses, antes de seu uso ser confirmado publicamente. O sistema Tempest, fabricado pela empresa de defesa V2X, sediada na Virgínia, só foi apresentado em outubro na exposição da Associação do Exército dos Estados Unidos, ou AUSA, em Washington. A empresa e fontes militares dos Estados Unidos não anunciaram oficialmente o fornecimento do sistema à Ucrânia. No entanto, o fato de um sistema de armas ocidental ter sido testado secretamente ou colocado em serviço com as forças armadas ucranianas está longe de ser um caso isolado ou controverso. Desde o início da invasão russa, inúmeras empresas ocidentais expuseram seus protótipos e sistemas emergentes ao combate real na Ucrânia, uma situação que evoluiu de algo improvisado para algo oficial. Em julho de 2025, o principal polo de inovação em defesa da Ucrânia, Brave One, anunciou o lançamento de um novo programa chamado Test in Ukraine, que permite que empresas estrangeiras testem tecnologias militares no campo de batalha. De acordo com a Brave One, a iniciativa permite que empresas e governos estrangeiros criem soluções para desafios reais de guerra, recebendo feedback imediato do pessoal militar e aprimorando seus produtos com base na experiência de combate. Ela também simplifica os procedimentos para obter permissões de importação de equipamentos e trata situações práticas, como danos ou destruição dos equipamentos de teste durante testes no campo de batalha. Portanto, não é surpreendente que um sistema como o Tempest tenha sido testado secretamente na Ucrânia, assim como tantos outros sistemas de armas. Nem todos esses experimentos dão certo. Por exemplo, a Ucrânia recentemente cancelou novos pedidos dos drones de ataque HX-2, da startup alemã de defesa Helsing. O HX-2 foi projetado para operar de forma autônoma, usando IA para orientação terminal, navegação intermediária e aquisição visual de alvos. Apesar dos planos de adquirir até 6.000 unidades, elas aparentemente não atenderam às expectativas nos testes na linha de frente do 14º Regimento da Ucrânia. Embora tenha sido refutado por Helsing, as forças ucranianas relataram problemas na decolagem, ausência dos recursos de IA de forma prometidos e vulnerabilidade à interferência de guerra eletrônica, que interrompia a comunicação com os operadores. Com base nas informações limitadas disponíveis sobre seu desempenho até o momento, o Tempest parece ser muito mais eficaz. Nas imagens compartilhadas pelo comando da Força Aérea do sistema Tempest em operação, um operador identificado pelo codinome Short diz: "Até agora, nossa equipe destruiu 21 drones Shahed." O Shahed 136 é o drone iraniano original a partir do qual a família Gerin foi adaptada. Essa máquina mantém o céu protegido, diz ele, acrescentando que sua equipe já havia sido enviada para as regiões orientais da Ucrânia, onde destruíram todos os alvos que atacaram lá.
Agora adoro ver a tecnologia da linha de frente realmente se provar em batalha. Inscreva-se no The Military Show. A gente destrincha esses sistemas enquanto ainda estão quentes. Então, o que é o sistema Tempest e o que o torna uma proposta tão interessante para as defesas aéreas da Ucrânia? Resumindo, o V2X Tempest é um veículo de alta mobilidade com um lançador para mísseis AGM-114 Hellfire, que foram otimizados para atuar em funções de combate a sistemas aéreos não tripulados ou CUAS. Entende-se que ele dispara a variante Longbow do míssil, que carrega uma ogiva de 20 libras e utiliza radar em vez de orientação a laser para rastrear e atingir os alvos. O sistema combina um lançador duplo Longbow com um radar, que é instalado em um chassi 4x4 altamente móvel, modular e leve, aparentemente um Can-Am Maverick X3 SSV. De acordo com o V2X, a plataforma do bug é construída a partir de componentes comerciais prontos para uso, ou COTS, oferecendo velocidade, modularidade, precisão letal e escalabilidade em uma configuração leve, feita sob medida para missões antidrone desdobradas na linha de frente. É uma filosofia de design que enfatiza velocidade, simplicidade e sobrevivência. O chassi 4x4 significa que o Tempest pode manobrar com facilidade em terrenos acidentados, acompanhando a infantaria mecanizada ou unidades de forças especiais em ambientes dinâmicos. Seu perfil baixo e alta agilidade o tornam ideal para engajamentos rápidos de disparo e reposicionamento, onde ameaças são detectadas e interceptadas, e o veículo então rapidamente se reposiciona, antes que o inimigo possa responder com fogo de contrabateria ou direcionamento eletrônico. Essas capacidades de disparar e reposicionar são ainda mais aprimoradas pela capacidade de disparar e esquecer do míssil Longbow que o Tempest utiliza. Originalmente projetado para os helicópteros de ataque AH-64D IE Apache Longbow do Exército dos Estados Unidos, é a variante mais avançada da família de mísseis Hellfire. O míssil está equipado com um buscador de radar de ondas milimétricas ativo, que permite a aquisição e o engajamento autônomo de alvos em todas as condições climáticas, sem exigir orientação contínua do operador. Com um alcance de até 8 km, o míssil permite que o Tempest neutralize drones maiores de classe 2 e 3 munições vagantes, e até helicópteros voando baixo. Para manter o sistema compacto, eficiente e altamente focado, V2X optou por um único radar Radatype, em vez de um conjunto completo de sensores de espectro total. Isso faz sentido considerando o perfil de missão do sistema. Apesar de o radar Radatype ser limitado a uma direção, ele oferece rastreamento preciso de alvos e dados de controle de tiro para o sistema de mísseis. Mantém a assinatura eletrônica do veículo baixa, tornando-o indetectável até o momento do ataque. Esse tipo de radar não é destinado à vigilância de áreas amplas, mas sim para atuar na etapa final do engajamento, recebendo dados de fontes externas em um ambiente de combate em rede. E é exatamente esse tipo de sistema integrado de defesa aérea em que a Ucrânia está implantando e onde ele pode oferecer uma vantagem decisiva. Para enfrentar as diversas ameaças aéreas russas, incluindo caças, bombardeiros, mísseis balísticos e de cruzeiro, lançados de diferentes meios, além de drones variados, a defesa aérea da Ucrânia é composta por várias camadas. No centro da barreira antidrone da Ucrânia está uma rede de sistemas de detecção, incluindo radares e sistemas térmicos, que identificam drones inimigos, os rastreiam e alertam os componentes da barreira responsáveis por abatê-los. Esses sistemas são reforçados por uma rede de sistemas de guerra eletrônica, que interferem na navegação dos drones, forçando-os a pousar, a errar seus alvos pretendidos, ou, em alguns casos, até mesmo a retornar ao remetente na Rússia. No que diz respeito a abater os drones, a primeira camada é composta pelos caças da Ucrânia, incluindo os Su-27 da era soviética, os F-16 fabricados nos Estados Unidos e os Mirage 2000 franceses. Mísseis disparados desses caças têm se mostrado bastante eficazes para derrubar alvos de alto valor, como mísseis de cruzeiro e balísticos. No entanto, a Ucrânia possui poucos deles. Eles são caros para operar e manter. Os estoques dos mísseis que eles disparam estão em falta, e eles não são soluções com bom custo-benefício contra drones russos, que são muito mais baratos. A próxima camada é a rede de sistemas tradicionais de defesa aérea, baseados em mísseis da Ucrânia, como o Patriot Min-104, fabricado nos Estados Unidos, e o sistema Iris-T alemão. Mostraram eficácia contra mísseis e drones de alto valor, sendo usados para proteger cidades e infraestruturas principais da Ucrânia. Assim como ocorre com os caças,
Esses lançadores avançados e seus mísseis também são limitados em número, tanto na Ucrânia quanto nos estoques dos aliados. Os próprios mísseis também podem ser muito mais caros do que os gerins, tornando-os uma solução longe do ideal para derrubar essas pragas barulhentas e destrutivas. Na base da rede de defesa antiaérea em camadas estão os grupos móveis de fogo. Eles são basicamente pequenas unidades móveis em veículos equipados com metralhadoras pesadas. Eles são numerosos, altamente móveis, de rápida mobilização, e sistemas como o alemão Flakpanzer Gepard se mostraram muito eficazes para derrubar variantes comuns do Geron, além de uma infinidade de outros drones de reconhecimento russos e munições vagantes. O Gepard possui 2 canhões automáticos L com KDA de 35 mm, disparando juntos a uma cadência de 1.100 tiros por minuto. Combinado com um radar de vigilância em banda S, com alcance de detecção de aproximadamente 15 km e um radar de rastreamento em banda Q, ele é ideal para engajar drones rápidos e voando baixo, como as variantes Gerin e Gerin 2. O Gepard dispara munição de 35 mm de alto explosivo e subcalibrada, que detona próximo ao alvo ou atravessa ele em altíssima velocidade, criando uma densa nuvem de fragmentos na trajetória de voo do drone. O resultado é uma probabilidade muito alta de abate contra drones e munições vagantes. Mais importante ainda, estima-se que uma única munição Arred custa cerca de $1.000, enquanto os Geran, dependendo da variante, ogiva e outros recursos incluídos, custam entre $20.000 e $100.000. Essa munição também é muito mais abundante e rápida de produzir do que mísseis interceptadores. Isso significa que, comparado a sistemas de mísseis, o Gepard tem baixo custo por abate, ajudando a Ucrânia a economizar seus mísseis caros para ameaças mais sérias, como a chegada dos Iskander. Como resultado dessas vantagens, o Gepard e outros sistemas móveis semelhantes, baseados em metralhadoras, se tornaram componentes-chave da defesa antidrone da Ucrânia. No entanto, existem limites. Embora sejam rápidos e econômicos de implantar, e portanto ideais para operações de atirar e recuar rapidamente, as metralhadoras só conseguem atingir alvos em altitudes limitadas e velocidades relativamente baixas. São ideais para defender contra Geran 1 e 2 padrão que voam baixo e em velocidade moderada. Nos últimos meses, os russos adaptaram os Geran para voar em altitudes muito maiores, fora do alcance das metralhadoras. Os novos drones Geran 3 também são movidos a jato, em comparação com as versões anteriores movidas a hélice, o que aumenta muito sua velocidade de cruzeiro e dificulta que balas e projéteis mais lentos consigam derrubá-los. Além de uma dúzia ou mais de mísseis russos, as defesas aéreas da Ucrânia precisam lidar com algo entre 100 e 600 drones de longo alcance todas as noites. Muitos desses são drones Iska-Geran, bem mais baratos e feitos para distrair e consumir as defesas aéreas, enquanto os Geran armados aproveitam as brechas criadas. Se esses drones estiverem voando além do alcance das defesas baseadas em canhões, a Ucrânia basicamente fica com 2 opções ruins: usar seus mísseis limitados e caros para derrubá-los ou se preparar para o impacto. É um desafio complicado para a Ucrânia superar. Ela precisa de um caça-drones com alcance de míssil interceptador, porém rápido e barato de produzir como um projétil. Em resposta a esse desafio, a Ucrânia introduziu uma nova camada em sua guerra anti-drones, e talvez seja a que tem mais potencial: drones interceptadores. Essencialmente, isso envolve o uso de drones pequenos, baratos e de alta velocidade para abater os muito maiores Geran e outras munições vagantes russas, como o BM-35 e Taumas. É uma solução engenhosa que resolve as 2 partes do desafio. Primeiramente, os drones usados como projéteis para destruir Geran são essencialmente drones FPV modificados, do tipo amplamente utilizado pela Ucrânia nas linhas de frente. A Ucrânia tem produzido, segundo relatos, centenas de milhares desses drones por mês desde 2024. Portanto, produzir milhares de drones interceptadores por mês não é apenas totalmente viável, mas em grande parte sem assistência estrangeira. Esses drones interceptadores geralmente custam só de $3.000 a $5.000 para serem fabricados. Isso pode custar muito mais que um projétil Gepard, mas ainda é bem mais barato que um Geran básico, que custa dezenas de milhares de dólares. Com as novas variantes aprimoradas, Geran 3 e Geran 5 movidas a jato, que devem custar mais de $100.000, esses drones interceptadores baratos são uma maneira realmente econômica de derrubá-los. As evidências disponíveis sugerem que eles também são bastante eficazes, com uma taxa média de sucesso de 68%, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky.
Em julho, ele estabeleceu uma meta de produção de 1.500 drones interceptadores do tipo FPV por dia, e até o final do ano, essa meta já havia sido alcançada, segundo relatos. É um feito impressionante que provavelmente permite à Ucrânia criar um estoque. Embora a Rússia supostamente tenha capacidade para produzir 500 Gerons e Gaberas por dia, normalmente ela utiliza apenas uma fração disso em seus ataques noturnos, o que significa que quase certamente também está acumulando um estoque. Se a Rússia algum dia decidir lançar os mega-ataques envolvendo milhares de Gerons, que tantas vezes foram previstos, mas nunca se concretizaram, um grande estoque de drones interceptadores valerá seu peso em ouro. De fato, com tanto foco em drones interceptadores na Ucrânia, hoje em dia, e à luz das dificuldades bem documentadas da Ucrânia em garantir de forma confiável sistemas de ponta e mísseis interceptadores de seus parceiros, onde o Tempest se encaixa em sua matriz de defesa aérea? Bem, para começar, não está claro quantos sistemas Tempest a Ucrânia já possui. As imagens divulgadas até agora só confirmam um único sistema, e considerando o quão novo o sistema é de modo geral, é altamente improvável que haja mais do que alguns Tempests em serviço ativo com as forças armadas ucranianas atualmente. Se for tão eficaz quanto o Short diz e implantado em larga escala, pode se encaixar perfeitamente nas defesas aéreas da Ucrânia, como mais uma camada complementar. Se drones interceptadores ocupam o espaço entre mísseis e canhões, a mobilidade e robustez do Tempest podem preencher a lacuna entre eles e os sistemas de defesa aérea de alta tecnologia baseados em mísseis que a Ucrânia já possui. Normalmente, os sistemas Patriot, Iris-T e outros de alta tecnologia da Ucrânia ficam longe das linhas de frente. Eles protegem cidades e instalações importantes na retaguarda contra ataques de mísseis russos Iskander, Calibre, Kinzhal e KH-101 e são usados com moderação devido à escassez contínua de mísseis interceptadores de reposição. Os Gepards ucranianos e outras defesas móveis com metralhadoras atuam principalmente na retaguarda, defendendo cidades dos Gerãs que costumam acompanhar ataques de mísseis. O fato de serem montados em veículos lhes dá capacidade de atirar e se mover rapidamente, o que os tornaria igualmente eficazes na linha de frente. Mas não é aí que a Rússia costuma direcionar seus Gerãs. A Rússia utiliza principalmente bombas Fab Glide, drones FPV com fibra ótica e artilharia nas linhas de frente, não munições vagantes. Os Gerãs são usados em usinas, navios com grãos ucranianos e prédios residenciais altos, longe do moedor de carne das linhas de frente. Agora, nesse mesmo cenário de defesa de alto valor na retaguarda, o Tempest provavelmente só acrescentaria um valor marginal às defesas aéreas da Ucrânia, especialmente em locais onde sistemas Patriot ou Iris-T também estão presentes. O míssil Longbow do Tempest tem um alcance de apenas cerca de 8 km, comparado aos 180 km do Patriot PAC-3 e aos 40 km do Iris-T SLM. Sua altitude efetiva também é significativamente menor, 6.000 metros, em comparação com os 36.000 metros do PAC-3 e os 20.000 metros do SLM. Assim, são eficazes só contra alvos de baixa altitude e têm janela de engajamento menor que os modelos mais avançados. Por outro lado, custando menos de $150.000 cada, os Longbows são de 2 a 4 vezes mais baratos que os mísseis SLM e muito mais baratos que os PAC-3, que custam de 4 a 7 milhões de dólares cada. Também é provável que haja estoques substanciais de mísseis Hellfire disponíveis para uso com o Tempest. Até 2021, mais de 87.000 Hellfires de todas as variantes haviam sido produzidos, com estimativas sugerindo que cerca de 10.000 a 14.000 desses eram especificamente mísseis AGM-114L Longbow, e muitos deles ainda parecem não ter sido utilizados. Mas com Gepards mais econômicos e drones interceptadores também sendo usados para atacar Gerãs voando baixo, é difícil justificar o uso em massa do Tempest em uma posição de retaguarda. No entanto, na linha de frente e próximo a ela, o Tempest pode dar à Ucrânia uma vantagem. Um sistema de defesa aérea baseado em mísseis, que pode ser rapidamente implantado em praticamente qualquer lugar, disparar e desaparecer antes que os russos sequer percebam que ele está lá. Lançadores de mísseis são montados em ambos os lados do teto do veículo, dando ao Tempest uma plataforma de disparo elevada, equilibrada e com amplos arcos de engajamento. Os mísseis Longbow são dispare e esqueça, permitindo ao veículo lançar sem manter contato, o que reduz muito o tempo de exposição do operador. Eles podem recuar logo após o lançamento, rearmar e se reposicionar rapidamente, tornando o Tempest ideal para operações rápidas de entrada e saída, essenciais no campo de batalha.
Além da mobilidade proporcionada pelo seu chassi 4x4, a leveza do Tempest também o torna adequado para uso na linha de frente. Além de ser levado até o local, ele pode ser lançado de aeronaves de transporte, movido por logística leve e mantido com peças disponíveis comercialmente. Considerando tudo, uma frota de dezenas, ou idealmente 100 Tempests na linha de frente, faria grande diferença para a Ucrânia. Eles forneceriam à Ucrânia uma espécie de sistema de defesa aérea com mísseis de linha de frente, permitindo enfrentar os Gerons mais próximo da linha de frente e longe dos alvos finais. A capacidade do Longbow de atingir com precisão alvos terrestres, assim como drones, significa que o Tempest também daria à Ucrânia uma opção semelhante ao HIMARS, com alcance e poder destrutivo menores, mas muito mais mobilidade e custo de substituição bem reduzido. Como todo sistema de armas, é claro que existem algumas limitações para o Tempest, ou pelo menos para o que se sabe sobre sua versão atual, ainda em estágio inicial. O radar com campo de visão estreito precisa de uma rede maior de sensores para alerta precoce e informações sobre os alvos. Isso mostra que ele não é totalmente autônomo, o que pode ser uma vulnerabilidade. Além disso, a carga útil de mísseis do Tempest 2 significa que ele tem capacidade limitada para responder a ataques de enxames de drones, a menos que seja implantado em grande número ou combinado com sistemas de apoio adicionais. Ainda assim, na era emergente da guerra aérea descentralizada e acelerada, essas limitações devem ser vistas mais como restrições táticas do que como falhas estratégicas neste momento. Sem dúvida, como tantos outros sistemas de armas, as capacidades do atual Tempest serão aprimoradas e melhoradas graças à experiência de combate adquirida na Ucrânia. Se ele cumprir a promessa como matador de Geron, o Tempest deve ser usado mais amplamente na Ucrânia e possivelmente pelo exército dos Estados Unidos. As guerras na Ucrânia e agora no Golfo Pérsico destruíram muitas das regras habituais de engajamento. Todos os lados nesses conflitos usam muitos drones, tanto na linha de frente quanto em ataques de longo alcance muito atrás das linhas de frente. Uma corrida armamentista começou, com países do mundo todo correndo para criar drones de ataque mais mortais, escaláveis e econômicos com urgência. Ao mesmo tempo, uma corrida armamentista igualmente crucial surgiu junto com a tecnologia anti-drone. Também conhecidas como soluções CUAS, as iniciativas anti-drone vão desde lança-redes portáteis e baratas até sistemas avançados de mísseis que custam centenas de milhões de dólares. Mas agora, a gigante sueca Saab apresentou um conceito único que já foi comprovado em ação e pode mudar completamente a abordagem da OTAN em relação à guerra antidrone. O Loki. Vamos analisar de perto o sistema Loki, seu caráter inovador e como pode transformar permanentemente a guerra com drones. Agora, o CUA se tornou um grande negócio. Incursões de drones no espaço aéreo europeu entre meados e o fim de 2025 mostraram o quanto grande parte da Europa estava despreparada para bombardeios por enxames de drones, que a Ucrânia e cada vez mais a Rússia foram obrigadas a repelir continuamente. Sistemas tradicionais de defesa aérea baseados em mísseis, como o Min-104 Patriot e o Iris-T, mostraram-se eficazes para abater drones de longo alcance, como as variantes Shahid-Joran da Rússia. Eficazes, mas não têm bom custo-benefício. Não é viável usar mísseis interceptadores de milhões de dólares para abater drones de dezenas de milhares, ainda mais quando drones são produzidos aos centenas por dia e mísseis interceptadores aos centenas por ano. Então, a corrida começou para desenvolver soluções CUAS. Agora, entre 2026 e 2030, espera-se que os membros da OTAN e aliados próximos gastem mais de 210 bilhões de dólares em capacidades de defesa aérea e antimísseis. Grande parte desse valor será destinada a sistemas de ponta como Patriot, Iris-T e SAMP. A proteção contra ameaças avançadas, como mísseis de cruzeiro russos e iranianos, além de mísseis balísticos, continua sendo essencial. Bilhões também são investidos em sistemas de defesa aérea focados em drones, especialmente os que têm bom custo-benefício e são fáceis de produzir rapidamente em grandes quantidades. O mais recente Diretório Global de Sistemas contra UAS 2026 da Unmanned Aerospace lista mais de 1.000 sistemas CUAS de mais de 550 empresas que estão em desenvolvimento ou em produção ao redor do mundo. O diretório divide os sistemas em 11 categorias diferentes.
Sistemas para capturar drones, como lançadores de rede, veículos terrestres não tripulados, sistemas de detecção, sistemas de armas de energia dirigida, contramedidas eletrônicas ou ECM, armas de fogo, sistemas integrados, drones interceptadores, mísseis, munições e outros, incluindo softwares. Mas ao contrário da maioria dos sistemas listados, eles podem ter dificuldade em encaixar Loki em uma categoria específica. Porque o que torna esse sistema especial não é alguma nova tecnologia de ponta para derrubar drones ou uso inovador de IA. Na verdade, sua beleza está em juntar de forma pragmática componentes abundantes e já existentes para criar um sistema altamente eficaz e econômico. A Saab não tentou reinventar a roda. Eles não precisaram. Seus engenheiros analisaram componentes já disponíveis, criados para outros fins, e notaram que possuíam tudo necessário para criar um matador definitivo de drones. E essa é uma jogada que faz os projetistas de cuas ao redor do mundo pensarem: espera aí, por que não podemos fazer isso? Ou então, me dá isso. O fato de a Saab apresentar soluções pragmáticas e inovadoras para problemas militares urgentes não deveria surpreender observadores experientes do complexo militar industrial global. Afinal, eles fazem isso há décadas. A empresa, cujo nome é uma abreviação de Svenska Aeroplan Aktiebolaget, ou Corporação Sueca de Aeronaves, foi fundada em 1937. Depois, tornou-se a maior empresa de defesa da Suécia, valendo mais de 35 bilhões de dólares. É de longe a empresa mais importante do país em termos de escala, inovação tecnológica e importância estratégica. Ao longo dos anos, Saab tem fornecido consistentemente uma variedade de armas amplamente procuradas ao redor do mundo, por sua qualidade, praticidade e confiabilidade. Os mais notáveis provavelmente são o icônico caça JAS-39 Gripen, a arma antitanque AT-4, o míssil antinavio RBS-15, os drones navais de desminagem Double Eagle, o canhão sem recuo Carl Gustaf M4, a estação de armas remota Trackfire e os sistemas de radar Giraffe. E os dois últimos itens dessa lista agora estão sendo combinados no novo sistema Loki. Loki foi apresentado pela primeira vez em fevereiro de 2025, fruto de uma colaboração entre a Força Aérea Sueca, a Administração de Material de Defesa da Suécia, ou FMV, a Saab e outros parceiros. Ele combina tecnologias existentes em um sistema modular que pode ser montado em diferentes configurações, como Lego. O sistema integra um radar móvel, o Giraffe 1X da Saab, com uma estação de armas remota Trackfire, armada com metralhadoras pesadas e médias, além de componentes de guerra eletrônica. Isso significa que ele pode rastrear tanto alvos físicos quanto sinais no espectro eletromagnético, proporcionando detecção precoce e múltiplas opções de neutralização. Por causa do seu design modular, outros acessórios, como uma arma de energia dirigida, por exemplo, poderiam ser acoplados com relativamente pouca dificuldade no futuro. Falarei mais sobre isso daqui a pouco. Atualmente, os componentes do sistema já são amplamente usados pelos países da OTAN e outros, minimizando a curva de aprendizado para interoperabilidade e treinamento. Considere o radar, por exemplo. A família de radares Giraffe começou a ser desenvolvida na década de 1970, com os primeiros sistemas entregues em 1977. Eles foram originalmente desenvolvidos junto com o míssil superficial RBS-70. Os primeiros radares Giraffe eram sistemas mecânicos, 2D e 3D de pulso Doppler, operando na banda GH e projetados para detectar aeronaves voando baixo, em ambientes com muitos obstáculos. Com o tempo, a família evoluiu para sistemas digitais avançados, culminando no Giraffe Agile Multibeam, ou AMB. O AMB é um radar 3D de varredura eletrônica passiva, ou PESA, que foi amplamente exportado e utilizado tanto em funções terrestres quanto navais, sendo chamado de Sea Giraffe neste último caso. Mas o verdadeiro salto aconteceu em maio de 2014, quando a Saab revelou o Giraffe 1X, a variante usada no Loki. Talvez como uma referência ao campo emergente da guerra com drones, esse radar compacto de varredura eletrônica ativa em banda X marcou uma mudança em direção à mobilidade, implantação rápida e capacidade multifunção. O arranjo ESA possibilita ao radar direcionar eletronicamente seus feixes, não mecanicamente. Isso significa varredura mais rápida, maior confiabilidade e a capacidade de rastrear vários alvos simultaneamente. O radar ESA também oferece rastreamento tridimensional, o que significa que ele pode determinar o alcance, a direção e a altitude de um alvo. Isso é essencial para lidar com drones pequenos ou ameaças voando baixo, que podem se confundir com o ruído do solo. Além disso, o processamento avançado de sinais permite que o sistema diferencie alvos reais de pássaros,
terreno e efeitos climáticos, melhorando a precisão da detecção em ambientes congestionados. O resultado é que o Giraffe 1X oferece cobertura de 360 graus, com uma varredura completa do volume a cada segundo. Ele é sensível o suficiente para detectar alvos baixos, lentos e pequenos, ou LSS, como drones, além de sua capacidade de defesa contra foguetes, artilharia e morteiros. Isso inclui foguetes, artilharia e morteiros, com detecção e alerta. A variante terrestre tem um alcance de cerca de 76 km, enquanto a variante naval tem um alcance de cerca de 98 km. Mais recentemente, o conjunto de implantação Giraffe 1X foi adicionado em 2023, melhorando a transportabilidade e a prontidão. E em 2024, o módulo de radar compacto foi introduzido, permitindo que a antena seja recolhida para dentro do compartimento com o apertar de um botão. Com um peso total do sistema inferior a 150 kg, ele pode ser facilmente implantado em veículos leves, mastros ou telhados, para fornecer vigilância aérea e de superfície simultaneamente. Ele pode ser operado tanto remotamente quanto localmente e oferece integração flexível com sistemas de comando e controle, ou C2. Em outras palavras, ele pode ser conectado de forma integrada a outros sensores, redes de comunicação, plataformas de armas e ferramentas de tomada de decisão para possibilitar operações militares coordenadas. Com essas características, não surpreende que a demanda pelo Giraffe 1X tenha sido alta. Estados Unidos, Suécia, Letônia e Reino Unido estão adquirindo o sistema para uso em veículos leves, unidades táticas, locais fixos ou em plataformas navais. Agora, ele também é os olhos e ouvidos de Lockheed. Isso faz todo sentido. As características da girafa são perfeitamente adequadas para uma plataforma CUAS modular e móvel como a Lockheed. Com demanda constante nacional e internacional pelas versões da girafa por quase meio século, as linhas de produção da Saab estão ajustadas e os estoques abastecidos. Do ponto de vista da Saab para a Lockheed, a girafa é praticamente uma solução pronta para uso. E é mais ou menos a mesma história com um sistema de armas que atira nos alvos identificados pela girafa. A Estação Remota de Armas Trackfire, ou RWS. Assim como a girafa, a escolha dela foi praticamente óbvia para a Saab. Trackfire é um sistema de armas e sensores remoto, desenvolvido pela Saab para integração em embarcações navais, posições de defesa fixas e veículos terrestres, como a Lockheed. O sistema foi lançado publicamente na Expo DCEI 2007 em Londres e entrou em serviço em 2012 com a Marinha da Finlândia, seu primeiro grande emprego. Isso foi seguido por um contrato em 2017 com o já mencionado FMV, que resultou na integração do Trackfire em lanchas Combat Boat 90 e outras plataformas navais no país. E pelo menos 26 dessas embarcações acabaram na Ucrânia. Desde 2022, a Suécia enviou à Ucrânia 21 pacotes de ajuda militar direta, no valor impressionante de 11,3 bilhões de dólares. Foram incluídas doações de sistemas de armas avançados, como a artilharia Archer, tanques Stridsvagn 122, sistemas de defesa aérea e embarcações CB-90, como a Trackfire RWS. 10 CB-90 foram entregues à Ucrânia em fevereiro de 2024 e mais 16 em janeiro de 2025. Acontece que essas integrações do Trackfire foram algumas das últimas da configuração antiga do sistema. A nova configuração, claramente influenciada pela experiência da Ucrânia na guerra, estava prestes a ser revelada. O Trackfire Ares também foi apresentado na DCEI, embora só na edição de 2025. Ele foi projetado especificamente para operações CUAS e é o encaixe perfeito para a Lockheed. Otimizado para alta precisão e proteção da tripulação, enquanto dispara em movimento, ele suporta a rotação de azimuth de 360 graus, com elevação de menos 20 graus até mais 55 graus. Essas especificações não se destacam frente a sistemas RWS rivais, que geralmente também têm azimuth de 360 graus. As variantes navais do Kongsberg Protector RWS e do Hanwha Defense Naval RWS coreano têm a mesma depressão de menos 20 graus, mas uma elevação ligeiramente maior de mais 60 graus. As variantes do Rheinmetall RMG-30 RWS normalmente oferecem de menos 15 graus até mais 60 graus de elevação, e o Aselson Stamp Naval RWS turco supera todos eles com um alcance de menos 15 graus até mais 55 graus. Agora, esse é o tipo de informação que você encontra em qualquer canal focado em assuntos militares por aí no YouTube. Aqui no The Military Show, nós vamos além das manchetes para trazer a você a verdadeira história. Então não se esqueça de se inscrever no The Military Show para nunca perder nada.
Então, o Trackfire pode estar em ligeira desvantagem em comparação com alguns de seus rivais, mas o que lhe falta em amplitude ele compensa com precisão. Ele possui uma linha divisada independente e estabilizada de verdade, ou silos, para abreviar. O módulo de sensores, estabilizado de forma independente, é desacoplado dos eixos da arma, ficando isolado dos efeitos do recuo. Isso permite que o operador mantenha uma linha divisada ininterrupta no alvo, reduzindo bastante o tempo de aquisição do alvo nesse processo. A configuração única do Trackfire Ares também permite que o alvo seja continuamente acompanhado durante a sequência de engajamento, fornecendo um cálculo balístico altamente preciso e abrangente, incluindo a previsão 3D do alvo. Mas o verdadeiro valor talvez seja este. É um sistema modular, projetado para ser configurável, interoperável e implementável em um conjunto crescente de plataformas. Há duas unidades principais, onde outras podem ser conectadas. A primeira é uma unidade diretora, ou UD, que abriga o módulo sensor, ou EM. A UD se conecta à interface homem-máquina, ou IHM, que inclui o visor do atirador, o painel de controle de tiro, o manche de controle e o rastreador de vídeo. O que isso significa na prática é que a tripulação tem uma representação visual poderosa do ambiente e de seus alvos ao seu alcance. Os operadores podem literalmente identificar ameaças, selecionar a resposta apropriada e disparar sem precisar desviar o olhar das telas. Um comando duplo facilita capacidades compartilhadas, levando a tempos de resposta ainda mais curtos e ciclos entre detecção e disparo reduzidos. Além disso, o sistema está preparado para integração com outros sistemas de plataforma, o que significa que imagens dos alvos podem ser transmitidos tanto dentro da plataforma quanto para outras, e a partir delas. Sobre seu poder de fogo, a flexibilidade define o Trackfire. Diversos tipos de armas podem ser instalados, frequentemente em combinação. A variante Ares vem de fábrica com um canhão automático Bushmaster M230LF de 30x 113mm, mas também pode operar a Browning. Metralhadora pesada M2 HMG de 12,7mm. Metralhadora FN Mag 58 de 7,62mm de uso geral. Lançador de granadas MK-19 de 40 por 53mm. Lançador de granadas HNK GMG de 40 por 53mm. E mísseis mais leves. Também é possível instalar soluções extras, como efetores não letais e bloqueadores de sinal. No caso de Loki, o conjunto inclui uma Browning M2, uma FN Mag 58 e componentes de guerra eletrônica para bloqueio de sinais. Além das armas citadas, também podem ser instalados lançadores de fumaça, lasers ofuscantes, refletores, alto-falantes e até canhões leves conforme necessário. Mesmo o pacote básico oferece algo que a maioria dos outros sistemas CUAS não oferece. Duas opções diferentes de detecção e engajamento: rastreamento físico e no espectro eletromagnético. Isso te dá várias opções de neutralização, além da detecção precoce. E isso ajuda muito a resolver o grande problema da OTAN: respostas com custo adequado contra drones pequenos e de baixo custo. Agora, não é só o custo dos materiais que entra na equação ao desenvolver soluções CUAS. O tempo que leva para sair da ideia e entrar em operação em campo é uma preocupação tão grande quanto. Quanto mais tempo leva, mais caro o produto final tende a ser. Nesse sentido, Loki deve ter quebrado algum tipo de recorde da OTAN. Foram necessários apenas 84 dias para passar da avaliação à entrega, um tempo incrivelmente curto se comparado à maioria dos sistemas de armas. Loki foi na verdade concebido como uma espécie de experimento de speedrun para ver quão rapidamente os suecos poderiam avaliar e entregar um novo sistema CUAS. E o experimento definitivamente parece ter funcionado. O que era uma demonstração da indústria de defesa virou uma corrida de 3 meses para entregar um sistema móvel e adaptável às unidades de combate da Força Aérea Sueca. A avaliação começou em janeiro de 2025 e menos de 3 meses depois, unidades funcionais foram entregues, prontas para testes em campo. Isso é um grande feito da engenharia militar moderna. Como eles conseguiram? Bem, de acordo com Carl Johan Berron, vice-presidente sênior e chefe da área de negócios de vigilância da Saab, como este não foi um ciclo típico de desenvolvimento de produto, que costuma durar vários anos, tivemos que pensar fora da caixa e adotar uma abordagem inovadora para superar o desafio. Reutilizando produtos e integrando novos recursos e tecnologias, concretizamos o conceito em tempo recorde. Agora, ter uma pilha de componentes de classe mundial disponíveis na prateleira, prontos para serem integrados ao novo sistema, sem dúvida ajuda significativamente. Claro, uma coisa é entregar um protótipo, ele ainda precisa se provar no campo de batalha.
E no caso de Loki, isso já aconteceu. Em setembro de 2025, a Saab confirmou que Loki já vinha sendo empregado havia 6 meses na Polônia. Ele havia sido utilizado na base aérea de Malbork, onde forças suecas do 21ª Ala e, posteriormente, do 17ª Ala estavam em missão da OTAN. Eles tinham como principal tarefa garantir a segurança das instalações aliadas, incluindo um centro logístico para transferência de ajuda militar à Ucrânia. Então, como foi o desempenho? A resposta oficial é, bem, pragmática e discreta, como você pode esperar de um oficial sueco. Operações aéreas eficazes exigem uma proteção terrestre robusta. Os sistemas implantados fortaleceram muito a segurança da base para nós e aliados, afirmou o tenente-coronel Christian Bertelsen, comandante do contingente sueco na Polônia. Fotos do sistema trazem mais detalhes. As marcações no sistema indicam interceptações bem-sucedidas de 36 drones do tipo quadricóptero e 17 vantes de asa fixa durante os testes de radar. As fotos também mostram a construção tipo MacGyver do sistema. O radar foi simplesmente montado em um pallet e fixado com cintas elásticas. A fonte de alimentação foi organizada de modo simples, com fios passando por uma extensão ligada provavelmente a um gerador. Ao lado do radar, há um container vermelho com antenas, claramente a caixa de interferência. Ela não foi pintada, provavelmente refletindo a ênfase do projeto na rapidez em vez do acabamento. Agora, por um lado, esse foco pode apresentar alguns problemas para a Saab ao comercializar o Loki ao redor do mundo. O sistema está agora em treinamento no nível de pelotão pela 21ª Ala sueca, com integração total às unidades de combate planejada para o final de 2025. Mas a integração à OTAN exige um conjunto mais rigoroso de padrões, como práticas de fiação em conformidade com as normas. Nestes modelos iniciais, alguns elementos ainda precisam de ajustes antes de serem amplamente implantados. Por outro lado, o espírito colaborativo e a abordagem ágil empregada no desenvolvimento do Loki podem servir de modelo para futuros projetos ou até mudar a doutrina da OTAN. Segundo o chefe da Força Aérea Sueca, Major-General Jonas Wickman, isso mostra como desenvolvemos as capacidades necessárias e estamos prontos para agir fora dos processos normais para enfrentar rapidamente as ameaças atuais. Precisamos evoluir constantemente e encontrar soluções rápidas e competentes para construir uma força aérea mais forte. Agora não sabemos quanto custa, mas Loki é escalável e adaptável a ameaças em evolução, já que pode ser aprimorado com sensores adicionais e estações de armas conforme necessário. Ele pode operar durante o redesdobramento, oferecendo proteção contínua em movimento. Ele se encaixa facilmente em defesas aéreas em camadas e foi projetado para integração e interoperabilidade com outros sistemas. De quantos outros sistemas a OTAN pode dizer isso? Essas características podem ser decisivas nos próximos anos. O humilde drone Shahid iraniano mudou a guerra a tal ponto que até os Estados Unidos foram obrigados a fazer engenharia reversa nele, para rapidamente criar um análogo próprio. Nada iguala ao poder de sistemas avançados como o Patriot e THAAD para detectar e destruir ameaças aéreas que se aproximam. A Ucrânia poderia consumir toda a produção anual de mísseis PAC-3 em poucos meses, se os obtivesse. Talvez o cenário da guerra esteja mudando tão rápido que o antigo ciclo de produção de defesa, longo porém lucrativo, simplesmente não seja mais sustentável. É caro demais e muito lento. A guerra na Ucrânia é o campo de batalha com drones mais intenso da história. Só em 2025, a Rússia lançou mais de 1.000 drones Shahad por semana, contra cidades e infraestrutura ucranianas. A Ucrânia respondeu com quadricópteros baratos e até drones de longo alcance próprios. Isso criou um dilema matemático para comandantes e táticos de ambos os lados. Como justificar usar um interceptador milionário para destruir um drone de $50 mil? Enquanto isso, os sistemas antiaéreos estavam sobrecarregados ao longo das 860 milhas da linha de frente, pois precisavam cobrir uma vasta área que se estendia por dezenas de milhas em ambas as direções. Durante os 4 anos de guerra, a Ucrânia desenvolveu soluções inovadoras para esse problema matemático. Se os primeiros relatos forem corretos, o mais recente pode ser a resposta mais elegante da Ucrânia aos drones. Uma arma a laser chamada Sunray. Em 10 de fevereiro de 2026, a revista The Atlantic publicou uma reportagem descrevendo uma demonstração em campo de uma arma que soldados e engenheiros ucranianos passaram 2 anos desenvolvendo em sigilo. Então, exatamente um mês depois, em 10 de março, o jornalista ucraniano Andriy Saprienko divulgou imagens de combate que pareciam mostrar uma arma incomum sendo usada contra um alvo russo real no campo de batalha.
A arma, que utilizava energia dirigida, aparentemente conseguia cortar o cabo de fibra ótica que conectava um drone russo ao seu operador e fazê-lo perder o controle sem que fosse disparado um único tiro. Essas imagens, ironicamente gravadas por um drone militar russo, mostravam um feixe que parecia uma esfera brilhante pairando no ar, embora essa imagem fosse principalmente devido ao ângulo da câmera e à reflexão da luz. Mesmo assim, para alguns, parecia algo de ficção científica. Na verdade, era apenas um feixe de laser relativamente simples, mas poderoso. Vamos analisar essa nova arma promissora, com base nas informações e imagens disponíveis. Sunray é tecnicamente a terceira arma a laser confirmada publicamente que a Ucrânia desenvolveu, desde o início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022. A primeira foi Trizum, a palavra ucraniana para tridente, que as forças de sistemas não tripulados do país confirmaram no início de 2025 ser capaz de atingir alvos aéreos em altitudes acima de 2 km. A segunda foi Slimby, um sistema cujas especificações técnicas também foram divulgadas publicamente pelo Ministério da Defesa da Ucrânia quando foi apresentado. Ambos os programas foram divulgados com detalhes relativamente generosos, incluindo potência e alcance efetivo. Mas, em contraste, a divulgação do Sunray praticamente não teve alarde, e a maior parte de suas informações permaneceu classificada. Não existem números reais sobre sua potência máxima, alcance máximo declarado ou dados reais de desempenho em campo. Essa falta de informação é relevante, e voltaremos a discutir sua importância. O que foi divulgado é a forma física da arma, e ela está longe da imagem usual de uma arma de energia, parecida com um laser que você pode ver em filmes. Não há nenhum aparato gigantesco, nenhum gerador do tamanho de um caminhão, nenhuma equipe de técnicos em um bunker reforçado monitorando painéis brilhantes. Segundo a revista The Atlantic, a arma Sunray parece um telescópio amador com duas câmeras laterais. O sistema cabe no porta-malas de um carro comum e na demonstração foi operado no capô de uma caminhonete. Quando a arma foi disparada, ou pelo menos quando a ordem para isso foi dada, o drone pairando a algumas centenas de metros de distância começou a pegar fogo e caiu do céu em um arco de chamas em questão de segundos. A própria arma era praticamente silenciosa e inerte, sem munição para usar. Destaco esse ponto porque explica por que armas a laser atraem tanto interesse, enquanto a Ucrânia busca sobreviver à era dos drones. Interceptar um míssil custa dinheiro toda vez que o gatilho é puxado. Cada interceptador, por si só, é um pequeno míssil que precisa ser fabricado, adquirido e testado. Isso antes criava um limite natural para quanto a Ucrânia podia gastar em guerra antidrones que não fosse eletrônica ou baseada em drones. Basicamente, além de usar os próprios drones, a Ucrânia precisaria recorrer a tentar desmontar as redes que mantinham os drones conectados aos seus operadores. E com os drones de fibra ótica que começamos a ver já em 2024, isso se tornou praticamente impossível se você não conseguisse cortar a conexão física. Mas com uma arma laser como a Sunray, enquanto ela tiver energia elétrica, pode continuar disparando a um custo quase zero por tiro. No mesmo tempo que levaria para lançar um interceptador Patriot, um sistema laser poderia teoricamente ter engajado centenas de alvos. O míssil Patriot custa centenas de milhares de dólares e só serve contra aeronaves ou mísseis de cruzeiro de grande poder destrutivo, que a Rússia nem está enviando para a Ucrânia. Essa matemática econômica é extremamente atraente em um conflito definido por desgaste industrial. Agora, se a descrição de um feixe silencioso e invisível que incendeia drones em segundos soa familiar, é porque deveria mesmo. Jornada nas Estrelas apresentou ao público o conceito de armas de energia dirigida nos anos 60. A tripulação da USS Enterprise usava phasers, que disparavam feixes de energia concentrada capazes de atordoar, desativar ou desintegrar alvos quando acionados. Depois, Guerra nas Estrelas apresentou turbolasers, canhões de defesa planetária e a arma de energia da Estrela da Morte, capaz de destruir um planeta inteiro. O gênero passou 6 décadas imaginando armas que matam com luz em vez de chumbo. Claro, Sunray está longe das capacidades da Estrela da Morte, ou até mesmo de um phaser capaz de destruir um casco de metal reforçado ou um tanque. O conceito de concentrar energia em um ponto para aquecer e destruir um alvo pequeno vem sendo desenvolvido há décadas. Sunray só precisa superaquecer a eletrônica ou queimar a estrutura fina de fibra de carbono de um pequeno drone a centenas de metros. A física das armas de ficção científica e reais só difere na escala. Mas essa escala menor é justamente o que a Ucrânia precisa ao enfrentar enxames de drones diariamente. Para entender o significado prático da capacidade demonstrada, veja o vídeo de fevereiro.
Um pequeno drone foi lançado e voou por algumas centenas de metros. O sistema o rastreou de forma autônoma, com as câmeras travando no alvo. Segundos depois que o operador ordenou o disparo, o drone simplesmente pegou fogo e caiu. As imagens de março trazem uma dimensão diferente. Nesse caso, as armas parecem ter mirado não no próprio drone, mas no cabo de fibra ótica que conecta o drone ao seu operador no solo. Cortar essa conexão não destrói o drone em si. O drone não explode. Ele simplesmente perde energia e conexão e cai. Em alguns aspectos, é uma eliminação mais elegante do que queimar a estrutura do drone. O alvo é neutralizado silenciosamente, sem risco colateral de destroços em chamas, e a única coisa destruída é um cabo que já é um problema ambiental. Claro, é preciso um certo salto para passar desses dois cenários altamente controlados para um ambiente real de batalha, mas o princípio geral por trás de sua utilidade é sólido. As forças russas usam cada vez mais drones de espera, VANTs, que pairam ou rondam perto da linha de frente, presos a longos cabos de fibra ótica que levam os sinais de volta ao operador, contornando completamente o GPS e resistindo à interferência eletrônica. Esses sistemas são um problema crescente para as forças ucranianas, pois as técnicas convencionais de interferência e falsificação de GPS, eficazes contra Shaheds e quadricópteros comerciais, não funcionam em drones pilotados por fio físico. Um laser capaz de mirar e queimar esse cabo em segundos resolve um problema que nenhum sistema existente soluciona tão eficientemente. No extremo de curto alcance do espectro de ameaças, pequenos quadricópteros comerciais adaptados para lançar granadas ou transportar ogivas de carga oca tornaram-se armas táticas marcantes da guerra, aterrorizando posições de infantaria na linha de frente. Esses drones são baratos, numerosos e difíceis de derrubar com armas convencionais. Um laser de defesa de ponto que pode queimar silenciosamente um drone no céu em segundos após a detecção, sem produzir um som que revele a posição do operador e sem gastar munição, representa uma ferramenta atraente no nível de companhia ou batalhão. Coloque em um veículo, conecte a um gerador e deixe o sistema de rastreamento por IA fazer o trabalho. Todo pequeno drone FPV que se aproxima da linha defensiva se torna um alvo potencial, e cada engajamento custa praticamente nada. Vamos aos números, pois é neles que a história de Sunray se destaca. O relatório indica que Sunray foi desenvolvido por cerca de 2 anos e que o protótipo custou alguns milhões de dólares. Os custos unitários projetados para o modelo de produção chegam a centenas de milhares de dólares. A comparação mais próxima que temos é com o sistema Helios da Marinha dos Estados Unidos, que significa laser de alta energia com ofuscador óptico integrado e vigilância. O Helios foi desenvolvido pela Lockheed Martin, sob um contrato assinado em 2018 no valor de 150 milhões de dólares. Esse é só o custo do contrato de desenvolvimento, não o unitário para equipar toda a frota com o sistema. Algumas análises do programa Helios, com opções e trabalhos posteriores, estimam que o total pode chegar a quase 1 bilhão de dólares. O sistema americano é impressionante e funciona em potência que o protótipo ucraniano dificilmente iguala. Para a missão específica da Ucrânia, como derrubar pequenos drones perto da linha de frente, o sistema ucraniano é provavelmente bem mais econômico. Esse cálculo de custo impressiona ainda mais quando o Sunray é comparado ao panorama mais amplo das armas de laser de alta energia em 2025, desenvolvidas no Ocidente. A Rheinmetall e a MBDA da Alemanha vêm desenvolvendo um demonstrador de laser embarcado desde pelo menos 2019. No início de 2026, esse programa já havia completado 1 ano de testes no mar e mais de 100 testes de tiro real. No entanto, seu comitê orçamentário já estava soando o alarme sobre um custo projetado de 462 milhões de euros, cerca de 548 milhões de dólares nas taxas de câmbio atuais, apenas para a fase do demonstrador. Enquanto isso, a empresa australiana Electro-Optic Systems oferece sua arma laser Apollo de 100 kW, que garantiu o primeiro contrato de exportação conhecido para um sistema laser desse tipo em agosto passado, tendo a Holanda como compradora. São sistemas maduros e potentes, feitos conforme os rígidos padrões de aquisição ocidentais, que exigem confiabilidade, interoperabilidade e longevidade, elevando custos e prazos de desenvolvimento. Se quiser conhecer sistemas ocidentais, inscreva-se no The Military Show. Postamos vídeos diários sobre avanços em tecnologia militar. Em vez disso, o Sunray da Ucrânia está conquistando um nicho único. Armas baratas, que podem ser empregadas em grande número, produzidas rapidamente em condições de guerra e eficazes contra as ameaças específicas de drones que estão matando soldados na linha de frente.
Se a Ucrânia conseguir eventualmente produzir o Sunray em grande escala, e isso é um grande C, as implicações estratégicas podem ser significativas. A defesa aérea moderna da Ucrânia é feita em camadas, com sistemas de longo alcance, como o Patriot, enfrentando mísseis balísticos e de cruzeiro. Sistemas de médio alcance lidam com ataques a distâncias intermediárias. Na faixa de curto alcance, equipes de infantaria com metralhadoras, kits de guerra eletrônica e redes improvisadas enfrentam enxames de drones que superam outras defesas. Sunray poderia atuar nessa camada de curto alcance como defesa pontual silenciosa e sem munição, poupando os mísseis que a Ucrânia tem dificuldade em repor. Um modelo de produção custando algumas centenas de milhares de dólares permitiria implantar a arma em larga escala em brigadas e batalhões. Mesmo em quantidades moderadas, uma rede de unidades Sunray ao longo da linha de contato representaria um grande aumento nas defesas de drones de curto alcance da Ucrânia, e faria isso sem aumentar os custos dos interceptadores, uma das principais pressões financeiras da guerra. O desenvolvimento do Sunray também segue uma trajetória um pouco singular. Isso mostra um padrão recorrente na história da inovação ucraniana durante a guerra. O programa teria começado cerca de 2 anos antes da divulgação pública, em fevereiro de 2026. Esse cronograma coloca sua origem no início de 2024, um período em que a Rússia estava intensificando dramaticamente suas campanhas de Shahed e as reservas de defesa aérea ucranianas já estavam sob forte pressão. Os engenheiros que criaram o Sunray não tiveram o luxo de anos de desenvolvimento, licitação de fabricação, longas discussões no Congresso ou uma década de testes. Eles perceberam uma necessidade, construíram e melhoraram até ter algo suficiente para mostrar a um jornalista de uma das publicações mais renomadas do mundo. Compare com o avanço de programas semelhantes de energia dirigida no Ocidente. O esforço de desenvolvimento de armas a laser da Marinha dos Estados Unidos em várias formas já dura há mais de 2 décadas. O demonstrador de laser embarcado da Alemanha está em desenvolvimento há pelo menos 6 anos e ainda não atingiu o estágio de implantação operacional. O programa Dragonfire do Reino Unido, que demonstrou com sucesso sua própria arma a laser em uma série de testes em 2024, está em desenvolvimento desde 2017. O Ocidente tem sistemas de aquisição de defesa mais lentos, focados em reduzir riscos, garantir interoperabilidade entre estruturas complexas alinhadas e fornecer armas que permanecerão em serviço por 30 anos. Mas isso é praticamente incompatível com o ritmo em que a ameaça dos drones está evoluindo na Ucrânia. Quando uma arma ocidental de energia dirigida finalizar seu ciclo de desenvolvimento, engenheiros russos de drones já terão lançado 2 ou 3 novas gerações de melhorias no design. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de esperar pela perfeição. Ela precisa de algo bom o bastante agora, em quantidade suficiente para fazer diferença. É exatamente essa cultura que produziu alguns dos principais avanços na Ucrânia e permitiu que ela sobrevivesse mesmo diante de uma grande desvantagem numérica. A indústria de defesa ucraniana, em guerra, não prioriza longevidade, interoperabilidade ou conforto dos responsáveis por aquisições. Ela prioriza colocar algo funcional no campo de batalha antes que chegue a próxima onda de drones Shahed. Dito isso, há alguns possíveis problemas com o sistema. A demonstração exibiu um drone pequeno destruído a centenas de metros, e as imagens de março indicaram um corte de cabos numa faixa parecida. Mas nenhuma dessas demonstrações traz os dados necessários para responder ao que é relevante para o planejamento da defesa aérea. Qual o alcance máximo efetivo do sistema e em que classe de potência ele opera? Como ele atua em neblina, chuva, poeira ou fumaça, comuns em campos de batalha na Ucrânia? Quão rápido ele rastreia e engaja o alvo em movimento rápido, em comparação com um drone pairando. A corporação Rand, em um relatório publicado em dezembro de 2025, caracterizou as armas de energia dirigida como relativamente imaturas e atualmente não uma opção viável. As limitações são exatamente o que você esperaria. Requisitos significativos de energia e infraestrutura, incapacidade de atingir alvos além da linha de visão e forte dependência de condições atmosféricas claras. A energia do laser também é dispersada por vapor d'água, poeira e aerossóis. Nos testes, o sistema pode ter ótimo desempenho, mas geralmente são feitos com céu limpo ou simulações limitadas de clima adverso. Na prática, é difícil prever como ele vai se comportar. Depois, existe o limite imposto pela física da densidade de potência. Derrubar um pequeno quadricóptero pairando algumas centenas de jardas requer energia concentrada em um alvo pequeno por pouco tempo.
Derrubar um Shahed 136 voando a 110 milhas por hora, a quase 1 milha de distância, exige mais energia, rastreamento mais preciso e um tempo de permanência maior no alvo. Atualmente parece que não há uma maneira viável de que Sunray consiga isso, então a Ucrânia provavelmente o usaria apenas contra pequenos vantes a curtas distâncias. Mas isso não é um detalhe menor. Os Shahed são a arma que causou mais danos cumulativos à infraestrutura ucraniana, à vida civil e aos sistemas de energia. São os drones que mergulharam cidades ucranianas na escuridão no inverno, destruíram usinas e subestações de energia e mataram civis dormindo em casa. Se Sunray não consegue enfrentar os Shaheds, não é a cúpula de ferro da Ucrânia. Será uma ferramenta de defesa pontual contra ameaças de drones de curto alcance, e potencialmente importante, mas apenas um componente em um sistema em camadas, não seu elemento central. Esse sistema em camadas é como os oficiais ucranianos descrevem a direção do desenvolvimento da defesa aérea do país. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky teria encarregado Pavlo Yelizarov, o recém-nomeado vice-comandante da Força Aérea, de montar um escudo nacional integrado sobre a infraestrutura crítica, até o verão de 2026, um prazo que fontes internas reconhecem ser extremamente apertado. Essa cúpula, conforme idealizada, combinaria sistemas a laser do tipo Sunray para uso em curta distância com um sistema de drones interceptores autônomos, SEDES da C e Naud, que lança interceptores verticalmente e os guia até os alvos usando câmeras embarcadas e inteligência artificial. Além disso, o P-1 Sun da Skyfall é um drone interceptador reutilizável, que já acumulou um histórico de combate com mais de 1000 abates. O número limitado de mísseis ocidentais, Patriots, Nazans, Iris-T é reservado para os alvos mais difíceis. Mísseis balísticos e de cruzeiro avançados são ameaças que nenhum drone interceptador ou laser de curto alcance consegue enfrentar. Tudo abaixo disso é tratado pela camada mais barata. Ainda restam grandes questões a responder. As especificações técnicas ainda ausentes, como a potência, o alcance e o desempenho em diferentes climas, são fatores técnicos importantes que determinam a utilidade da arma. Só com esses dados, os analistas poderão avaliar quantos sistemas Sunray a Ucrânia precisaria para impactar a ameaça dos drones e o custo para alcançar esse nível. Até agora, o Sunray é um experimento promissor que superou obstáculos, mas ainda não resolveu o problema. Mas além dessas questões, está claro que a Ucrânia demonstrou repetidas vezes ao longo desta guerra que tem capacidade para reduzir defasagens tecnológicas. Isso parecia impossível há 5 anos, mas foi realizado mais rápido do que qualquer um esperava e com custo muito menor que programas ocidentais similares. 2 anos do conceito à demonstração em campo. Alguns milhões de dólares por um protótipo, algumas centenas de milhares por unidade em escala de produção. Um sistema capaz de destruir silenciosamente um pequeno drone em segundos, sem disparar munição ou revelar ao inimigo a localização do operador. Os Shahids do Irã não estão cumprindo seu papel. Destroços estão caindo enquanto esses drones são despedaçados. Mas não são apenas mísseis e canhões dos Estados Unidos que estão destruindo os Shahids. A arma dos Estados Unidos que não deveria existir ainda destrói armas do Irã instantaneamente. Arma futurista saída de um filme de ficção científica. Ela não deveria existir, mas existe. E está tornando todas as armas do Irã obsoletas. A guerra dos lasers começou. O Irã não tem resposta para isso. De acordo com o New York Post, um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, navegando na costa do Oriente Médio, foi equipado com uma arma diferente de tudo o que já se viu antes. Isso não é um lançador de mísseis, nem uma arma que dispara milhares de tiros por minuto contra enxames de drones Shahid do Irã. É algo ainda mais futurista. Este é um tipo de sistema de controle que o Post afirma ser o laser de alta energia com um deslumbrador óptico integrado e vigilância, ou Helios. Há muito a saber sobre esse sistema de laser e falaremos em breve. Mas o principal é que o Helios é um sistema baseado em navios, que pode ser usado pelos Estados Unidos para disparar feixe de laser em drones e outros alvos aéreos. Esses lasers destroem alvos instantaneamente e mostram que os Estados Unidos não precisam gastar milhões em mísseis para abater drones iranianos muito mais baratos. Isso é um golpe duro para a estratégia militar em colapso do Irã. Drones e lançadores de mísseis restaram ao Irã após os Estados Unidos destruírem sua infraestrutura militar, eliminando cerca de 80% da capacidade ofensiva do país, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. O Irã perdeu 60% de seus lançamentos de mísseis até 12 de março.
Cerca de 80% das defesas aéreas do Irã foram destruídas, deixando o país quase indefeso contra mísseis e bombas dos Estados Unidos e de Israel que entram diariamente. O regime iraniano precisava de seus drones. Agora, os Estados Unidos encontraram a contramedida perfeita. As informações sobre Helios vêm da Lockheed Martin, sua fabricante. O Helios é um módulo instalado em navios de guerra que dispara lasers de alta energia contra alvos que se aproximam. Esses feixes têm pelo menos 60 kW, com a Lockheed Martin afirmando que a luz destrutiva é um laser de fibra, combinado espectralmente, capaz de atravessar carcaças de drones e ofuscar os sensores e visores embutidos nesses drones. Também é evidente que há um grande grau de automação envolvido aqui. O Helios utiliza algoritmos comprovados e ótica de alta potência para atingir alvos, sugerindo que a arma provavelmente rastreia e ataca de forma independente do controle humano. O conceito parece ser colocar um módulo Helios em um navio e deixá-lo disparar lasers contra qualquer coisa que represente uma ameaça vinda do céu. O sistema também oferece várias vantagens, como a Lockheed Martin destacou em 2021. O sistema Helios, com grande autonomia de disparo, baixo custo por disparo, entrega instantânea e resposta precisa, atende às necessidades da frota atualmente. Essa arquitetura madura e escalável permite maior potência do laser para enfrentar futuras ameaças, afirmou a empresa. Tradução do discurso de marketing. O Helios quase não custa nada. Pode disparar enquanto houver energia e ficará ainda melhor no futuro. O New York Post diz que pode haver interação humana com o Helios, especialmente pelo cabeçote direcionável. Presumivelmente, isso significa que os operadores de dentro do navio de guerra, onde o Helios está instalado, podem girar a cápsula de disparo do laser na direção dos alvos que se aproximam antes de permitir que os sistemas automatizados integrados à própria cápsula cuidem do disparo dos lasers. Tudo isso parece bom demais para ser verdade. Ou um pesadelo para o regime iraniano. Sabemos que funciona, pois os testes comprovam que o Helios é para valer. Os Estados Unidos podem ter outra arma futurista em uso. Mas vamos chegar a isso em alguns minutos. No quesito testes, o Naval News informou no início de 2025 que a Marinha dos Estados Unidos realizou um teste usando o Helios no final do ano anterior. Neste teste, os Estados Unidos tentaram atingir uma ameaça simulada de míssil de cruzeiro do convés do USS Preble. Não sabemos muito além disso, pois o relatório anual de 2024 do Diretor de Testes Operacionais e Avaliação, que confirmou o teste da arma a laser, não trouxe muitos detalhes. Pelo menos os Estados Unidos coletaram dados sobre como o Helios sairia contra uma ameaça semelhante a um míssil, que poderiam ter sido usados no desenvolvimento futuro de um sistema que a própria Lockheed Martin afirmou que só vai melhorar com o tempo. O Navy Times trouxe uma visão diferente sobre o relatório anual de 2024. Ele diz que o teste da Marinha dos Estados Unidos foi bem sucedido, mas feito contra um drone, não um míssil de cruzeiro. O New York Post informa que a Marinha dos Estados Unidos afirmou, em fevereiro, ter usado o Helios em testes que destruíram 4 drones. O Navy Times publicou uma foto supostamente do relatório mostrando um grande feixe de luz branca saindo do USS Preble, indicando a potência do laser. Isso não é um feixe fino de luz como numa bomba guiada a laser. É uma torrente contínua de luz branca incandescente, disparada dos mesmos tipos de navios que o Irã mira com drones Shahed. O Helios funciona e, segundo o New York Post, já foi usado contra enxames de Shahed do Irã. Mas há 2 ressalvas nessa história. A primeira é que os Estados Unidos não forneceram nenhuma confirmação oficial de que o Helios está realmente sendo usado no Irã. Até agora, há fotos de um possível sistema Helios em um destroyer da Marinha dos Estados Unidos e relatos sobre armas a laser usadas. Sobre a segunda ressalva, Helios pode ter sido identificado por engano ou acompanhado de outra arma laser, duplicando o poder de fogo futurista dos Estados Unidos no Irã. Que arma é essa? Contaremos tudo já. Mas, já que estamos falando disso, você está assistindo ao programa militar. Se esse é o tipo de análise e reportagem que você quer ver mais, certifique-se de estar inscrito. A gente explica tudo assim, toda semana. Quanto à outra arma, é Odin. Em 13 de março, o New York Times afirmou que pode ser um erro dizer que Helios está em um navio de guerra perto do Irã. O veículo cita Jared Keller, autor do boletim informativo Laser Wars, que afirma que o pod de laser visto na foto compartilhada pelo New York Post é na verdade Odin e não Helios. Se esse for o caso, precisamos analisar sob outra perspectiva o que os Estados Unidos estão disparando de seus navios. Trocadilho só um pouco intencional. Odin não destrói drones como o Helios, mas ainda é uma arma a laser.
Odin se destaca por disparar um feixe que desorienta drones que se aproximam, sem destruí-los totalmente. A ideia parece ser desviar esses drones de sua rota, fazendo com que eles caiam longe de seus alvos. Um drone desorientado pode ter que reduzir a velocidade, tornando-se alvo mais fácil para canhões e mísseis. O Army Recognition informou em 2 de março que imagens do início da Operação Fúria Épica sugerem a implantação de Odin. Imagens do Comando Central dos Estados Unidos, divulgadas em 28 de fevereiro, mostram um destroyer classe Arleigh Burke lançando mísseis Tomahawk contra um alvo. O que pode passar despercebido nas imagens é que o que parece ser um sistema a laser Odin foi usado nesse ataque, aparentemente como apoio ao Tomahawk. Segundo o portal, com análise cuidadosa das imagens, Odin aparece nas mesmas fotos que o New York Post usou ao dizer que Helios está em um navio de guerra dos Estados Unidos. Isso altera totalmente o uso de lasers pelos Estados Unidos para destruir diretamente drones iranianos. Mas isso não altera muito o uso real de lasers para derrubar enxames de Shahed. Mencionámos anteriormente que Odin não é um sistema laser de destruição direta, mas o que ele faz é disparar um laser que confunde os sistemas, sensores e câmeras embutidos nos drones. Ele também pode prejudicar aeronaves tripuladas, pois o laser cria um brilho que pode impedir pilotos de atacar ou manobrar se for mantido ou repetido. Odin não demorou a passar do conceito à realidade. Levou apenas 2 anos e meio para que a ideia inicial fosse transformada em algo que pudesse ser instalado, e sabemos com certeza que está implantado no USS Dewey, de acordo com a Naval Technology. A Marinha dos Estados Unidos possui um sistema capaz de forçar os Shahids do Irã a caírem no Golfo Pérsico e um laser de apoio para ajudar operadores, como pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos, a derrubar Shahids que continuem voando. Eu diria algo sobre Odin também ser útil contra os pilotos de caça do Irã. Estados Unidos e Israel enfraqueceram tanto a Força Aérea envelhecida do Irã que seus caças pouco influenciam a Operação Fúria Épica. Outra possível reviravolta surgiu. Alguns dizem que Israel também entrou na disputa dos lasers. O New York Post relata que vídeos do céu na fronteira entre Israel e Líbano mostraram foguetes sendo lançados e destruídos segundos depois. Isso é rápido demais para que um míssil lançado por sistemas de defesa aérea consiga alcançar e atingir seus alvos. Em vez disso, essas contraofensivas têm sido amplamente atribuídas a Israel e à sua arma Iron Beam, que foi projetada especificamente para desativar foguetes como parte da estratégia de defesa aérea em múltiplas camadas de Israel. O Iron Beam é mais potente que o Helios, com laser de 100 kW. O Iron Beam tem 2 lasers de alta energia ligados a um radar de defesa aérea e uma unidade de comando e controle. O sistema de laser duplo é especialmente impressionante. Ele foi projetado para que o laser do Iron Beam seja tão potente que melhore o desempenho, mesmo com perturbações atmosféricas, como chuva e nuvens, que podem desviar ou fragmentar o feixe. Se o sistema funcionar corretamente, ele dispara um feixe potente do tamanho de uma moeda direto no coração do alvo. Se o Iron Beam entrou na guerra com o Irã, isso dá ao regime até 3 armas a laser para se preocupar. Israel afirma que o Iron Beam não é relevante até o momento. Segundo o Jerusalem Post, as forças de defesa de Israel afirmam que o Iron Beam não foi usado na guerra com o Irã e ainda não está pronto para uso regular. Contudo, essa afirmação pode ser questionada, pois diferentes versões do Iron Beam foram usadas para derrubar 40 drones do Hezbollah no outono de 2024, indicando que a tecnologia israelense funciona. Uma possível atualização pode ter tirado a última versão do Iron Beam de operação. Ou Israel pode estar ocultando o uso da nova arma laser para surpreender mísseis e drones iranianos, sem que o Irã saiba que ela está em operação. Não é simplesmente não sabemos, mas as especulações estão correndo soltas. Como se não bastasse para o Irã, os Estados Unidos ainda usam tecnologia futurista além de lasers que destroem drones. A guerra espacial começou junto com a dos lasers, e o Irã simplesmente não consegue competir nessa área. O futuro da guerra já chegou, e vamos explicar o porquê disso no final do vídeo. Alguns dias após o início da Operação Fúria Épica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma afirmação interessante. Ele disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos e as FDI conseguem atacar um local de lançamento de mísseis iraniano até 4 minutos após o disparo. Como isso pode ser possível? As forças aliadas destruíram as capacidades de mísseis do Irã a tal ponto que os lançamentos estão se tornando menos frequentes e estão sendo feitos usando lançadores que são rapidamente levados para fora, usados e depois escondidos novamente o mais rápido que o Irã consegue.
Para que ataques contra esses lançadores aconteçam apenas 4 minutos após serem usados, os Estados Unidos precisariam de uma maneira de identificar instantaneamente onde esses lançadores estão. Há uma, e ela está sendo implantada pela Força Espacial dos Estados Unidos. Segundo o New York Post, que entrevistou Brent David Zianik, ex-professor do programa da Força Espacial da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos podem localizar os locais de lançamento de mísseis com satélites que possuem sensores infravermelhos para identificar de onde os foguetes estão sendo disparados. Ele acrescenta que essa capacidade também é útil do ponto de vista defensivo, observando. Eles podem detectar os mísseis e identificar exatamente onde estão os lançadores. Os mísseis podem ser interceptados e destruídos, muitas vezes com mísseis Patriot. As forças de campo são notificadas de que um ataque está a caminho para que possam ir para abrigos ou bunkers. Centenas de mísseis iranianos já foram destruídos com essa tecnologia, que rastreia instantaneamente o calor gerado e permite o envio imediato de mísseis de defesa aérea, diz o Post. É certamente possível que os Estados Unidos também estejam usando essa tecnologia para detectar explosões de energia infravermelha em solo iraniano, que são uma indicação clara de um lançamento de míssil e podem levar os Estados Unidos a enviarem caças ou dispararem munições de longo alcance contra o novo alvo, quase imediatamente após o lançamento iraniano ser concluído. Zianik não menciona qual sistema espacial os Estados Unidos estão usando para esses fins. No entanto, Sky Defender pode ser um bom palpite. A tecnologia usa radares terrestres para monitorar o domínio espacial e atua com a Thales Alenia Space na detecção de ameaças de mísseis. Satélites em órbita da Terra usam sensores infravermelhos para detectar lançamentos de mísseis. É possível informar a origem do míssil até antes que ele seja detectado por outros radares terrestres. Aparentemente, a inteligência artificial está sendo usada para melhorar o sistema. Essencialmente, os operadores americanos em solo estão recebendo informações de satélites que detectam infravermelho, que eles podem usar, aparentemente com a ajuda da IA, para triangular as posições de lançamento dos mísseis do Irã. Quando a localização é encontrada, os Estados Unidos atacam e eliminam outro local de lançamento em minutos. Tudo isso se resume a um fato simples para o Irã. As guerras a laser começaram e as guerras espaciais vieram junto, e nenhuma das armas que o Irã possui chega perto de competir com o que os Estados Unidos estão trazendo para a Operação Fúria Épica. Os lasers Odin e Helios possivelmente mostraram o futuro do combate a drones. O que antes era um sonho dos fabricantes de armas, agora se torna uma tecnologia viável, que impede os drones Shahid do Irã de atingir alvos dos Estados Unidos, suficientemente para convencer o governo Trump de que seguir com a Operação Fúria Épica pode não valer a pena. Os lasers podem disparar muito mais rápido do que até mesmo o míssil mais veloz, e em termos de custo, são muito mais eficientes de usar do que os mísseis caros que os Estados Unidos usaram no passado para lidar com os drones do Irã. Esses mísseis ainda são usados, mas com o avanço dos lasers dos Estados Unidos, eles provavelmente se tornarão a principal arma anti-drone. Como não seriam? O New York Times afirma que disparar um laser pode custar só $0,50, enquanto o míssil Patriot interceptador custa aos Estados Unidos mais de $3 milhões. Em outras palavras, armas a laser como a Helios poderão destruir mais de 850 mil drones Shahid antes que os Estados Unidos tenham o mesmo custo de um único míssil Patriot. A matemática diz tudo. Analisamos o futuro da guerra anti-drones com os Estados Unidos sendo pioneiros no Irã atualmente. Se mais sistemas Helios e Odin forem implantados, junto com Israel colocando seu Iron Beam em operação novamente, toda a estratégia baseada em drones do Irã, pelo menos no que diz respeito a atingir navios dos Estados Unidos e o próprio Israel, vai desaparecer. O Irã depende dos seus Shahids. Ele lançou 2.100 deles entre o início da Operação Fúria Épica e 11 de março, de acordo com a Emassas Ucrânia. Se os drones de baixo custo do Irã agora estão sendo abatidos por armas a laser que custam ainda menos para serem usadas, então o que antes era uma estratégia económica de enviar enxames para desperdiçar milhões de dólares em poder de fogo dos Estados Unidos vai virar fumaça. Como os Shahids ao serem atingidos pelo Helios. Em 2 semanas, vimos os Estados Unidos mudarem o combate aéreo para sempre. Lasers e satélites de detecção infravermelha estão permitindo que os Estados Unidos alcancem superioridade aérea e fornecendo as medidas defensivas necessárias para minimizar os ataques aéreos cada vez mais limitados do Irã. Imagine a cena.
As tensões aumentam no Mar do Sul da China e tiros são disparados entre os Estados Unidos e a China. Uma nave-mãe de drones chinesa, Zhujian, decola e libera uma série de dezenas de UAVs mortais, que avançam rapidamente em direção a uma base militar dos Estados Unidos em algum lugar da primeira cadeia de ilhas. Sirenes de ataque aéreo soam na base e as forças de defesa aérea dos Estados Unidos agem rapidamente. Mas, em vez do céu se encher de mísseis antidrone e tiros, a base simplesmente lança alguns UAVs próprios. Parece uma resposta totalmente inadequada. Como esses poucos drones vão lidar com o enorme enxame de drones que se aproxima? Mas à medida que os drones dos Estados Unidos se aproximam do enxame, os drones chineses começam a cair do céu, desativados e completamente inúteis. Os comandantes chineses ficam chocados. O enxame deles foi derrotado, e eles só podem assistir enquanto mísseis guiados dos Estados Unidos começam a voar em direção ao Zhujian, que recua às pressas. Parece ficção científica, mas é tudo muito real. Os Estados Unidos testaram com sucesso e estão ocupados implantando um novo sistema antidrone, que pode literalmente derrubar drones inimigos do céu sem disparar um tiro ou atingi-los diretamente. O Coyote Block 3 NK. Então aqui está a informação privilegiada sobre essa arma inovadora e futurista, e como ela pode ser decisiva em um confronto entre os Estados Unidos e a China, Rússia ou Irã. Imagens divulgadas dos testes do Exército dos Estados Unidos no campo de provas de Yuma, no Arizona, no início de 2026, mostram o Coyote Block 3 NK, que significa não cinético, eliminando o enxame de drones do céu. Os testes, conhecidos como Sistema Integrado de Neutralização de Aeronaves Não Tripuladas Lentas, de Baixa Altitude e de Pequeno Porte, ou LEADS, tinham como objetivo validar a mais recente variante do Coyote, sob ataques de saturação de drones em nível de estresse. Cerca de 10 drones se aproximaram de diferentes direções para testar o sensor de frequência de rádio em banda Ku do radar de apoio e sua capacidade de rastreá-los, assim como a capacidade do Coyote de travar o alvo, tomar decisões e engajar. E com base nas imagens fornecidas pelo fabricante Raytheon, os testes foram um sucesso retumbante. Nas imagens, os drones que se aproximam simplesmente despencam do céu ao chegarem perto do Coyote. Nenhum escapa. Então, para fechar com chave de ouro, com sua missão cumprida, o Coyote é guiado para uma grande rede, de onde pode ser recuperado intacto e reutilizado. Os testes indicam que os drones Coyote Block 3 NK provavelmente já estão prontos para serem implantados, caso ainda não tenham sido. Isso concretizaria um processo que começou de fato há meio década. Em fevereiro de 2021, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, recentemente renomeado como Departamento de Guerra pelo presidente Donald Trump, anunciou que havia concedido a Raytheon um contrato de 33 milhões de dólares para desenvolver uma capacidade autônoma de ataque para o Coyote Block 3. O contrato, destinado a apoiar a futura iniciativa de ataque avançado da Marinha, ou FAST, incluía trabalhos para alcançar a capacidade operacional de lançamento a partir de embarcações de superfície não tripuladas, ou USVs, e embarcações subaquáticas não tripuladas, ou UUVs, e tinha uma data de conclusão prevista para fevereiro de 2024. Um progresso substancial foi evidentemente alcançado, porque em abril de 2022, o Departamento de Defesa anunciou uma modificação de 10 milhões de dólares no contrato. Projetar, construir e integrar o tubo de lançamento do Coyote Bloco 3 em um veículo subaquático não tripulado. O contrato também determinava que a Raytheon adquirisse e entregasse os sistemas aéreos para demonstração do veículo subaquático não tripulado e oferecesse suporte de engenharia, integração e testes para ataques de precisão, de longo alcance e alto volume. A partir de USVs e disparos, HVL-RPF. A Raytheon também ficou responsável por fornecer suporte em campo, prontidão para testes, coordenação de segurança, gestão do programa e possível integração de equipamentos do governo para cargas úteis avançadas e testes. Tudo isso era esperado até o final de novembro de 2023. Então, em maio de 2023, a Raytheon recebeu um novo contrato de reembolso de custos com taxa fixa no valor de até 147 milhões de dólares para concluir essas modificações. O trabalho agora estava previsto para ser concluído até o dia de Natal de 2024. Recentemente, imagens dos testes mostraram os Coyotes sendo lançados de lançadores terrestres. Falarei mais sobre eles em seguida. Então não está claro se eles já foram testados ou empregados nos USVs ou UUVs da Marinha. Mas o momento desse último teste e seu sucesso é marcante, não apenas por suas implicações militares,
mas também para Trump e os acionistas da RTX Corp, a holding da Raytheon. Em janeiro de 2026, Trump emitiu uma ordem executiva, ameaçando restringir dividendos e recompra de ações das contratadas de defesa dos Estados Unidos, a menos que melhorassem o desempenho nas entregas. O Pentágono anunciou posteriormente avaliações abrangentes e desempenho de suas contratadas, com a RTX Corp sendo nomeada como uma das principais empresas-alvo dessas medidas. A empresa, junto com outras grandes firmas de defesa como Lockheed Martin e Northrop Grumman, está sob pressão para aumentar a produção de armamentos e manter o retorno aos investidores, que tem sido bastante generoso nos últimos anos. O preço das ações da RTX pode ter caído quase 1% nas semanas após o anúncio de Trump, mas está mais de 60% acima em relação a um ano atrás e 175% acima em relação a 5 anos atrás. Portanto, entregar com sucesso o Coyote Block 3NK, mesmo que esses testes ocorram mais de um ano após a data prevista de entrega, deve ajudar bastante a compensar outros atrasos recentes e de grande destaque da Raytheon na entrega das bombas planadoras AGM-154C, Joint Standoff, e dos mísseis SM-6. Isso deve manter tanto Trump quanto os investidores satisfeitos, especialmente quando se considera o potencial militar. Isso porque, neste momento, o Coyote 13 é uma arma única, com capacidades e usos que a diferenciam das demais em sua categoria. E apresentar os sistemas de armas novas mais interessantes e impactantes é a nossa especialidade aqui no Programa Militar, junto com reportagens de ponta e análises dos mais recentes desenvolvimentos militares em todos os principais pontos críticos do planeta. Inscreva-se no canal para ter informações de bastidores sobre o que realmente está acontecendo no cenário militar global. Agora, como o nome sugere, o Coyote Block 13 é a terceira evolução da plataforma Coyote. Ambas as evoluções anteriores, Coyote Block 1 e Coyote Block 2, já foram usadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, destacando o quanto a plataforma é valorizada. O Bloco 1 original foi o resultado de uma especificação de 2004 do Escritório de Pesquisa Naval da Marinha dos Estados Unidos, ou ONR, para um veículo aéreo não tripulado lançado por sonochute, ou SL drones. Esse deveria ser um veículo descartável, armazenado e lançado a partir de um dispensador padrão de sonoboias aéreas, cuja missão principal era fornecer às aeronaves de patrulha P-3C Orion capacidade de vigilância à distância. A Advanced Ceramics Research Incorporated, que posteriormente foi adquirida pela Raytheon, recebeu o contrato e entregou o Coyote, com o voo inaugural em 2007. O Coyote vem embalado em um canister, que pode ser lançado tanto de navios com dispensadores padrão de sonoboias, quanto do solo, usando um lançador pneumático em tubo. Uma vez que o canister é ejetado do dispensador, um paraquedas é acionado e o canister é separado da fuselagem. Em seguida, os dois pares de asas do vente, as duas caudas verticais e as lâminas da hélice são estendidos. O pequeno motor elétrico é acionado e o piloto automático inicia uma manobra de subida. O Coyote conta com navegação por GPS para missões automáticas, mas também pode ser controlado via link de dados em linha divisada. Embora seu uso inicial e, de fato, atual principal fosse para ISR, ele também pode ser equipado com uma ogiva cinética e convertido em uma munição vagante. Além disso, a Raytheon demonstrou com sucesso as capacidades de enxame do Coyote como parte do programa de tecnologia de enxame de UAVs de baixo custo da ONR, ou LOCUS, onde vários UAVs operam juntos de forma autônoma como uma equipe. E essa capacidade também se estende às variantes Bloco 2 e Bloco 3. A propósito, quem quer que seja dentro da Marinha dos Estados Unidos e especialmente da ONR que cria os nomes desses programas, não recebe o crédito que merece. Locust como nome para um enxame de drones, com um acrônimo encaixando na palavra, é um trabalho incrível do setor de designação. Mas, de qualquer forma, embora a capacidade de enxame do Coyote o tornasse um candidato para o programa Locust, sua velocidade relativamente baixa o colocava em certa desvantagem, sobretudo ao engajar rapidamente drones adversários que se aproximam velozmente. Com um comprimento de cerca de 1 metro, envergadura de pouco menos de 1,5 metros e peso de 6 kg sem ogiva, ele tem um bom tamanho para um vante lançado de um container. E seu teto operacional de 9.000 metros e alcance do enlace de 130 km o tornam muito útil para ISR em uma área extensa. No entanto, sua velocidade máxima de 130 km por hora e velocidade de cruzeiro de 100 km por hora simplesmente não são rápidas o suficiente para enfrentar, por exemplo, um drone Geron russo de forma eficaz. Ainda assim, o Coyote Bloco 1, ou melhor, o Bloco 1B aprimorado, tornou-se um componente-chave do sistema Howler CUAS do Exército dos Estados Unidos, que está em operação desde 2019.
O exército adquiriu milhares deles para uso em seu sistema móvel de derrota integrada de aeronaves não tripuladas, baixas, lentas e pequenas, conhecido como EMILIDS, e no sistema fixo de derrota integrada de aeronaves não tripuladas, baixas, lentas e pequenas, chamado FS-LEADS. E o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos também começou a usar o Bloco 1B como parte de seu Sistema de Defesa Aérea Baseada em Terra, ou GBAD, de defesa contra UAVs em 2018. No entanto, esse meio tempo, sem dúvida inspirado em parte pelas experiências da guerra na Ucrânia, Raytheon desenvolveu uma versão movida a jato chamada Coyote Bloco 2. Ao contrário do original, que é destinado a missões de SR e como munição vagante, o Bloco 2 é um drone interceptador, efetivamente um míssil guiado superficiar antidrone. Ele usa lançamento assistido por foguete e voa com um pequeno motor turbojato. Em vez de asas retráteis, ele utiliza filetes aerodinâmicos no corpo e 4 aletas retráteis para sustentação e manobrabilidade. A ogiva de fragmentação de tungstênio é otimizada para uso contra pequenos drones, podendo engajá-los a uma distância de até 14 km, com capacidade de reataque caso o alvo consiga escapar do primeiro disparo. Além disso, com velocidade de 555 km por hora, é rápido bastante para interceptar a maioria dos grandes drones que se aproximam. Como resultado, o Exército dos Estados Unidos atualizou seus sistemas Howler, EMI-LEADS e FS-LEADS para usar os Coyotes Block 2 e Block 3 em vez disso. Em dezembro de 2023, o Exército revelou planos para comprar 6.000 unidades do Block 2 e 700 do Block 3S, junto com 252 lançadores fixos, 52 lançadores móveis, 118 radares Ku-band fixos e 33 radares móveis. A Raytheon também foi contratada para fornecer suporte para manutenção e reparo de pelo menos 15 sistemas Coyote, tanto nos Estados Unidos quanto em locais avançados, não especificados ao redor do mundo. A configuração atual do EMI-LEADS consiste em um veículo resistente a minas 4x4 MATV com uma torre armada com um lançador duplo de Coyote, ao lado de um canhão automático XM9-14 de 30 mm. A torre conta com sensores eletroópticos para detectar e rastrear drones que se aproximam, e um radar em banda Ku montado em mastro para guiar os Coyotes. O sistema MLID completo também inclui um segundo veículo MATV, equipado com sensores adicionais e capacidades de guerra eletrônica. O FS-LEADS, por outro lado, é um sistema paletizado em duas partes, com o primeiro pallet contendo um lançador de 4 mísseis Coyote e um conjunto de sensores, e o segundo, um radar em banda Ku. O sistema de frequência de rádio em banda Ku, ou radar Ku-HEFS, é maior e mais capaz do que o radar Ku-720, usado na configuração EMI-LEADS. Embora ambos compartilhem o mesmo software e arquitetura, as matrizes KU-720 Quadrant têm um quarto do tamanho das matrizes QRFS, oferecendo um radar dimensionado para necessidades móveis. Além desses casos de uso, principalmente terrestres para o Exército, o perfil de missão original do Coyote 2, de defesa naval contra drones, ainda está em vigor. Em março de 2025, a Marinha dos Estados Unidos anunciou sua intenção de equipar alguns destroyers da classe Alibert com Coyote Block 2, juntamente com o Roadrunner M da Anduril, outro drone interceptador inovador e promissor. Isso oferece aos navios uma defesa mais econômica contra drones de baixo e médio desempenho do que mísseis superficiar de tamanho normal. Os Bloco 2 custam cerca de $100 mil cada, uma fração do valor dos mísseis superficiar da Marinha dos Estados Unidos. Para comparação, em 2020, o SM-3 Bloco 11A da Marinha custava mais de $36 milhões cada, enquanto a versão Bloco 1B custava quase $12 milhões. O SM-6 custa $4,3 milhões, enquanto os SM-2 custam entre $1,2 e $2,3 milhões, dependendo da variante. E o míssil Sea Sparrow evoluído, ou ESSM, custa cerca de $1,8 milhão. Até mesmo o míssil mais barato do arsenal da Marinha, o Rolling Airframe Missile, ou RAM, custa cerca de $905 mil. Embora não esteja claro quanto custa o Coyote Bloco 3S, esse preço de $100 mil torna o Block 2 3S muito mais econômico do que mísseis contra os drones iranianos Shahed-136 e o derivado russo Geronto, que custam entre $20 mil e $80 mil cada. O novo Geron 3 movido a jato custa de $100 mil a $150 mil, tornando o Coyote praticamente uma contramedida equivalente em termos de custo. Ainda assim, há uma diferença considerável de preço nas munições vagantes chinesas.
O Feilong 300D com asa delta e movida a gasolina custa apenas cerca de $10 mil por unidade, enquanto o Shenzhen Skywing, que é basicamente um clone do Switchblade 300-600 dos Estados Unidos, custa cerca de $13 mil por unidade, excluindo a ogiva e o sistema de controle em solo. O Sunflower 200 mais avançado e com sistemas inteligentes tende a ser mais caro pela sofisticação, mas ainda custa bem menos de $100 mil. Embora uma interceptação bem-sucedida de um desses drones por um Coyote Bloco 2 evitasse os custos dos danos causados caso ele atingisse seu alvo, ainda existe uma diferença de preço de 5 a 10 vezes entre um interceptador e seu alvo. E é aí que o Bloco 3NK pode fazer toda a diferença, especialmente contra enxames de drones lançados pelo já mencionado navio-mãe de drones, Zhujian, ou pelos lançadores de enxames montados em veículos leves da China. A maioria das especificações é sigilosa, mas pelas imagens disponíveis, é claro que o Bloco 3NK compartilha o design das asas do Bloco 1, mas é lançado com propulsores de foguete e parece ser um pouco maior que o original. O mais intrigante é que a Raytheon não revelou o método não cinético pelo qual o Bloco 3 faz com que os drones caiam girando inutilmente no chão ou no oceano, dependendo do caso. Isso levou a muita especulação sobre se ele usa uma ogiva de micro-ondas de alta potência ou um conjunto de guerra eletrônica para neutralizar seus alvos. O primeiro funciona disparando um feixe direcionado de energia eletromagnética, que envia uma descarga de eletricidade de alta voltagem pelos circuitos do alvo, semelhante ao funcionamento de um taser, fritando-os tão rapidamente que o drone cai do céu. O segundo apenas recebe os sinais do drone. Certamente, nas imagens dos testes mais recentes, os drones despencam do céu sem colisão visível, clarão de explosão ou padrão de fragmentação. Esse é um padrão consistente com neutralização eletromagnética ou eletrônica, em vez de uma ogiva de proximidade, que seria a próxima opção mais provável. O Bloco 3 oferece duas vantagens bastante relevantes como uma contramedida anti-enxame. Primeiramente, sua capacidade de derrubar vários drones equilibra a equação de custo-benefício e pode até mesmo revertê-la. Em situações em que os drones abatidos possam cair em áreas povoadas, infraestrutura crítica ou posições de tropas aliadas, o fato de eles não explodirem ao serem atingidos também deve ajudar a minimizar danos colaterais. Como visto na Ucrânia, destroços de drones abatidos podem ser tão destrutivos quanto impactos diretos. Em segundo lugar, ele pode ser recuperado e reutilizado. Para um comandante de campo, um interceptador não cinético recuperável muda como a unidade defendida conduz seus engajamentos. Em vez de lançar um míssil por drone até esvaziar o lançador, um efetor de permanência pode ser posicionado em rotas prováveis, acionado por radar para neutralizar várias ameaças e retornar rapidamente para a reutilização. A Raytheon também destacou atualizações recentes que melhoram a velocidade de lançamento, o alcance e o desempenho em alta altitude em toda a linha Coyote, para acompanhar vantes mais pesados que transportam cargas maiores e realizam voos mais longos. A empresa também afirmou uma redução de 50% no tempo de recuperação para retorno ao voo do 3NK. Se isso for replicado em condições de campo, isso se traduziria diretamente em um ritmo defensivo sustentado mais alto durante ondas repetidas de ataques. Além disso, o Bloco 3 também pode atuar como um nó na rede de comando e controle de defesa aérea de área avançada. Como mencionado anteriormente, ele também pode ser conectado em rede com outros coiotes, que podem então dividir os alvos de forma autônoma e decidir como engajá-los da maneira mais eficiente, sem a necessidade de um operador humano. Ele pode configurar a área de engajamento para enfrentar simultaneamente vários alvos que se aproximam. Somando tudo isso, o Coyote pode patrulhar e atacar pelo custo do seu combustível e da renovação da bateria, sem sacrificar uma valiosa estrutura de aeronave e conjunto de sensores após cada engajamento. Mesmo antes dos testes recentes, o Exército já demonstrava entusiasmo pelo potencial do sistema Coyote. Em outubro de 2025, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou um contrato avaliado em quase $5 bilhões para interceptadores Coyote, com entregas previstas até 2033. Neste momento, o Bloco 3NK oferece uma proposta de valor única. As armas de energia dirigida contra a UAS e as plataformas HPM da Raytheon são projetadas para desativar drones por meio de pulsos eletromagnéticos, de forma semelhante ao efeito da carga útil não cinética do Bloco 3NK. No entanto, esses são sistemas montados, não drones interceptadores. O DEN SHORAD do Exército dos Estados Unidos, sigla para Directed Energy Mobile Short Range Air Defense, também integra tecnologias de laser e HPM para desativar drones sem ogivas explosivas, mas ele não pode permanecer em patrulha como o Bloco 3NK.
Também há um número crescente de drones interceptadores, sendo desenvolvidos na Ucrânia e para a Ucrânia. Mas a maioria deles é puramente cinética, derrubando drones ao colidir com eles, ou inclui uma ogiva explosiva. A maioria deles não pode permanecer em patrulha nem ser reutilizada. Sistemas a laser como o Dragonfire do Reino Unido prometem derrubar enxames de drones por apenas $10 por disparo, mas também são terrestres e possuem alcance e altitude menores que o Block 3 MK. É a arma ucraniana perfeita, silenciosa, mortal, quase como um fantasma na noite, apenas esperando para atacar a qualquer momento. Futurista no sentido de que parece ter sido tirada diretamente de um filme de ficção científica. Essa arma invisível é algo que a Rússia não pode deter e vai tornar quase impossível para a Rússia enviar suas aeronaves à Ucrânia. A arma se chama Sunray e é o assassino silencioso que está prestes a assombrar os sonhos da Rússia. Coloque-se no lugar de um piloto russo por um momento. Você viu a Ucrânia destruir centenas dos seus camaradas. Você também é novo na luta, com pouco treinamento. Você tem uma noção de que as 100 horas ou menos de voo que você registra por ano não são suficientes, e certamente ainda não se sente confortável na sua aeronave. Mas você recebeu suas ordens. Ao invés de atingir a Ucrânia a uma distância segura com mísseis e bombas planeadoras, você sobrevoará território inimigo. Apesar do nervosismo, acredita conhecer os riscos. A Ucrânia possui defesas aéreas, como o sistema Patriot, capaz de destruir sua aeronave ao travar o alvo. Mas pelo menos você pode ver os mísseis vindo. Eles aparecem no radar do seu avião, então você tem uma chance de desviar do que está chegando. Não é muito reconfortante, mas basta enquanto seu avião decola rumo à Ucrânia. Sobrevoando território inimigo, tudo parece normal. Está quieto. Quieto até demais. Você sabe que está voando em direção ao perigo, mas não está encontrando nada parecido com o que esperava. E é aí que acontece. A asa da sua aeronave pega fogo. Você não viu nem ouviu nada se aproximando. Com as sirenes tocando e tentando controlar a aeronave, você se pergunta por que nada surgiu no radar. Você se pergunta por que sua aeronave inteira não foi despedaçada. É isso que um míssil faz. Ele destrói. Isso foi algo diferente. Um assassino invisível, fantasmagórico e poderoso. Você não conseguiu detectá-lo nem detê-lo. E enquanto seu avião despenca em direção ao solo, você aperta o botão de injeção, sabendo que seja lá o que a Ucrânia inventou agora, é uma arma invisível que vai destruir qualquer aeronave que entrar no território do país. Você teve sorte. A nova arma fantasma atingiu a asa do seu avião. Mas você sabe que outros pilotos não terão essa sorte e queimarão com suas aeronaves, fazendo as mesmas perguntas que você agora. A ameaça invisível nos céus surgiu e você não faz ideia do que a Rússia pode fazer para combatê-la. Esse é um dos futuros possíveis para pilotos russos e, possivelmente, soldados russos em terra após a implantação de uma nova arma ucraniana. Atualmente, a arma está voltada para a defesa aérea e será usada para destruir drones em segundos após localizar o alvo. O potencial dessa nova arma é impressionante. Com o desenvolvimento, ela, já portátil, poderá abater aeronaves e destruir soldados russos em terra. Ninguém perceberá o que vem até que seja tarde demais. Voltando um pouco, este é um possível futuro para uma arma em desenvolvimento na Ucrânia. É uma arma inédita no arsenal da Ucrânia, comparável apenas a outra que custa milhões de dólares para ser construída. E talvez nem seja tão eficaz quanto o que a Ucrânia acabou de desenvolver. Sunray chegou e vai mudar a guerra na Ucrânia. Para sempre. Vamos ao básico. Em 10 de fevereiro, a United 44 Media noticiou um artigo publicado pela The Atlantic naquele dia. O artigo abordou o uso do Sunray, que é descrito como uma nova arma a laser experimental, um tanto semelhante ao programa Helios dos Estados Unidos. Helios custou 150 milhões de dólares para ser desenvolvido, enquanto o Sunray precisou de apenas alguns milhões. Será lançado por algumas centenas de milhares de dólares por unidade. Isso torna o Sunray barato e acessível para o país que precisa urgentemente de defesas antiaéreas. O que provavelmente fará com que o Sunray torne até mesmo o soldado mais comum da Ucrânia imparável assim que estiver em suas mãos. Todas as informações sobre a nova arma fantasmagórica da Ucrânia vêm do artigo da The Atlantic. No artigo de Simon Schuster, ele relata seu primeiro contacto com uma arma que se tornará um assassino silencioso, surpreendendo a Rússia. Schuster descreveu sua experiência como inquietante, o que parece até um eufemismo, dado o potencial destrutivo que o Sunray traz consigo. O jornalista relatou o que presenciou na demonstração que a Ucrânia fez para ele.
Essa demonstração começou com o operador instalando um canhão pequeno no teto do caminhão. E quando dizemos pequeno, é mesmo. Schuster diz que o canhão tem um tamanho parecido ao de um telescópio amador, com câmaras nas laterais. Logo, você saberá a função delas. A conclusão imediata desses primeiros momentos é que o Sunray é muito portátil. Telescópios amadores podem ter só 30 cm de comprimento, caso o Sunray seja montado em campo. Isso indicaria que soldados ucranianos poderiam transportar a nova arma em uma maleta e montá-la rapidamente, pronta para destruir a qualquer momento. Claro, isso é especulativo. O que não é especulação é o que Schuster viu a nova arma da Ucrânia fazer com o equipamento Sunray. Um engenheiro lançou um pequeno drone no céu. Esse drone voa por segundos, cobrindo centenas de metros longe do Sunray e do operador. É aí que vem a próxima revelação. Lembra das câmaras mencionadas? Elas integram um sistema que permite ao Sunray mirar automaticamente em ameaças sem intervenção direta do operador. Schuster relata que as câmaras no Sunray acompanharam o drone voando a centenas de metros. O laser girou e as câmaras focaram no alvo em movimento, ajustando-se para garantir um acerto perfeito. Tudo o que restava era o operador gritar "fogo" e pronto. O drone pegou fogo em segundos, como se atingido por um raio invisível, e caiu ao chão em chamas. Ao ouvir a palavra laser, você pode imaginar o que vê nos filmes. Um feixe de luz vermelha saindo da arma e seguindo o alvo até o laser perfurá-lo. Isso faz sentido se você já usou um apontador laser ou viu miras a laser em armas, pois o feixe de luz serve como mira, não como força destrutiva. Esse não é o caso do Sunray. O que a Ucrânia desenvolveu aqui é uma verdadeira arma fantasma, escondida fora da vista. A própria arma pode disparar de qualquer lugar e em qualquer posição. Quando está em operação, o Sunray não faz nenhum barulho. Não há nenhum zumbido característico, como acontece com os drones FPV que a Ucrânia tem usado para causar estragos nas forças da Rússia. O Sunray é silencioso e seu laser totalmente invisível. Lembra do piloto hipotético que mencionamos antes? Imagine que o feixe do Sunray mira na cabine do piloto, podendo queimar o vidro sem que o piloto perceba, até ele se estilhaçar e a cabine pegar fogo. Isso já seria ruim em qualquer situação, mas a destruição da cabine a grande altitude seria uma sentença de morte. Claro, mas ainda não sabemos o alcance do Sunray. Os lasers podem viajar indefinidamente até atingirem algo, embora o clima, especialmente chuva e neblina, possa impactar o trajeto do laser e causar dispersão. O alcance do Sunray depende muito da qualidade das câmaras utilizadas. Pelo que sabemos, o Sunray pode ser um sistema modular. Talvez estejam desenvolvendo câmaras que permitam destruir alvos a grandes distâncias. Só nos resta esperar. E como vamos discutir mais adiante no vídeo, também teremos que esperar para ver se existe potencial para essa nova arma fantasma ser implantada na linha de frente, na Ucrânia. Se isso ocorrer, só a existência dessa arma já geraria grande terror psicológico nos soldados russos, o que seria assustador. Além disso, tem a questão de pegar fogo do nada, mas vamos falar sobre isso mais para o final do vídeo. Agora você está assistindo ao programa militar e aqui mostramos o quadro completo, não apenas as manchetes. Inscreva-se hoje e saia na frente. A Ucrânia tem uma nova arma e ela é realmente assustadora. A única coisa que pode acalmar os temores da Rússia é que o Sunray ainda está em fase de protótipo, mas mesmo isso já é preocupante. A arma já é boa o suficiente para queimar um drone a centenas de metros de distância em questão de segundos. Neste momento, as forças russas devem estar se perguntando uma grande questão. Até que ponto o Sunray vai melhorar? Embora não haja uma resposta direta para essa pergunta, sabemos que Sunray, junto a outras armas inovadoras, está sendo criado para fortalecer a capacidade da Ucrânia de destruir as hordas de drones de longo alcance que a Rússia envia frequentemente. O principal objetivo do Sunray será eliminar esses drones em um futuro próximo, o que é fundamental. Só precisamos olhar para as estatísticas para entender o motivo. Segundo a Ukrin, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relatou recentemente a grande escala dos ataques aéreos russos contra a Ucrânia em janeiro. Segundo Zelensky, a Rússia passou o mês lançando 158 mísseis, cerca de 5.500 bombas guiadas e mais de 6.000 drones de ataque contra a Ucrânia. Vale ressaltar que Zelensky especifica drones de ataque. A Rússia também usa drones Iska para confundir as defesas aéreas da Ucrânia. Então, o total de drones deve ser bem maior que os 6.000 citados por Zelensky. A Ucrânia tem tido mais problemas com os ataques de drones russos, que pioraram bastante na segunda metade de 2025. Nesse momento, a Rússia intensificou ataques com drones.
Segundo a ABC News, a taxa de sucesso mensal da Ucrânia contra drones russos caiu ao longo do ano passado. A Ucrânia começou 2025 com uma taxa de interceptação de 90%. Os drones russos não são perfeitos, mas já conseguem reduzir bastante os danos que esses drones poderiam causar. Em agosto e setembro, época em que a Rússia intensificou ataques com drones. A taxa de interceptação havia caído para 85% e em outubro, quando a Rússia enviou 5.312 drones para a Ucrânia, as taxas de interceptação caíram para 80%. Isso não se deve à habilidade da Ucrânia, mas à falta de suprimentos. A Rússia usa grandes quantidades de drones nos ataques, pois sabe que enxames massivos sobrecarregam as defesas ucranianas. E é aí que sistemas como o Sunray entram em ação. A arma a laser invisível da Ucrânia agiu rápido ao derrubar um drone em segundos, durante a demonstração para Shuster. Ela também é portátil o suficiente para ser rapidamente instalada em qualquer local que vá se tornar alvo de um ataque iminente de drones, e baratou bastante para que a Ucrânia possa produzi-la em grandes quantidades. Para tornar o Sunray uma peça-chave na defesa contra drones de curto alcance, não subestima a importância do baixo custo do Sunray. A eficiência será essencial para o sucesso da defesa ucraniana contra drones russos. Alcançar essa eficiência depende do desenvolvimento de armas capazes de destruir drones mais rápido e de forma mais económica do que antes. Havlo Yelizarov, atual comandante das Forças de Defesa Aérea da Ucrânia, afirma isso à revista The Atlantic. Você pode usar um Bentley para transportar batatas, disse Yelizarov, mas não é o jeito mais inteligente. Você pode lançar mísseis em drones Shahid baratos com motores simples, mas não seria melhor usar algo mais econômico, rápido e eficiente? Esse é o Sunray, uma das novas armas fantasma assustadoras que a Ucrânia desenvolve. Ela pode criar uma geração de defesas aéreas que destruirão drones russos com baixo custo para a Ucrânia. O país desenvolve um sistema parecido com o Domo de Ferro de Israel, mas a Ucrânia busca criar sua versão por um custo bem menor. Israel possui cerca de 30 vezes menos território para defender que a Ucrânia. Um único lote de interceptores para os sistemas de defesa aérea do Domo custava cerca de 100 milhões de dólares em 2012. Mais de 13 anos de inflação provavelmente significam que Israel agora está gastando muito mais do que isso para manter seus sistemas de defesa aérea funcionando. A Ucrânia não tem recursos para igualar os 100 milhões de dólares para gastar em interceptores, muito menos os 3 bilhões de dólares que teria que gastar com base nisso. Com 30 vezes mais território para defender de ataques inimigos. Como destaca o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, criar um escudo anti-drone é crucial para a sobrevivência do país. O escudo anti-drone não é sobre o futuro, é sobre a sobrevivência hoje. Fedorov afirma que o Sunray é uma das armas que vai aumentar as chances de sobrevivência da Ucrânia. Outro, também relatado pelo Atlantic, é o PM-Sun. Diferente do Sunray, que não pode ser detectado antes de destruir, o P1-Sun é um drone interceptador visível se você estiver próximo, parecendo uma grande garrafa térmica. A arma tem cerca de 500 gramas de C4 na base e um design de 4 rotores, suficientes para alcançar a velocidade necessária e interceptar um drone russo Shahed de movimento lento. Enquanto o Sunray está em desenvolvimento, o P1-Sun já está em uso. Cada drone é impresso em 3D e custa cerca de $1.000 para fabricar. Eles chegam a até 30 mil pés de altura. Já destruíram 1000 projéteis, incluindo mais de 700 drones Shahed, desde que foram integrados à defesa aérea da Ucrânia. O fabricante de drones Skyfall afirma que desenvolve um novo software de comunicação para permitir à Ucrânia posicionar esses drones em todo o país, prontos para voar a qualquer momento quando os drones da Rússia estiverem se aproximando. Armas como o PM-Sun e Sunray são exatamente o que a Ucrânia precisa em termos de custo. Cada Shahid que o PM-Sun derruba custa cerca de 35 mil para ser construído, embora esse número mude dependendo do tipo e da capacidade do Shahid. Ainda assim, isso representa uma proporção de 35 para 1 para cada drone abatido pelo P1-Sun. No caso do Sunray, a unidade pode custar centenas de milhares de dólares para ser construída, mas é reutilizável e não precisa de munição cara. Ela usa a própria luz para queimar o alvo e pode ser usada repetidas vezes. Considerando o custo de $250 mil por Sunray, destruir 7 ou 8 Shahids já compensaria o investimento para a Ucrânia. Depois disso, cada uso do Sunray é lucro puro. Yelizarov resume sucintamente ao comparar o novo laser da Ucrânia ao Helios. Muitas empresas americanas visam o lucro, disse Yelizarov a Shuster. Lá é só trabalho. Fazem e recebem. Nós temos a necessidade de sobreviver, por isso
avançamos mais rápido. A questão agora é, quão rápido a Ucrânia pode avançar com o Sunray? Mencionámos várias vezes a palavra potencial neste vídeo. Agora, o Sunray será usado para defesa contra drones. Já mostramos antes no vídeo seu potencial contra aeronaves tripuladas. Imagine uma unidade russa tentando atravessar a zona de morte criada pela Ucrânia ao redor de uma fortificação que as tropas receberam ordens de atacar. Esses soldados já estão apavorados. Ouvem o zumbido dos drones enquanto tentam passar pelo arame farpado e vários outros obstáculos no chão. Esses soldados também ouviram histórias de horror. Uma arma invisível. Em pontos de emboscada, essa arma fantasma ataca rápido e dispara munição invisível. Os soldados ouviram falar de um laser, mas isso parece absurdo. Eles só sabem que seus companheiros pegaram fogo na linha de frente e outros soldados não conseguiram identificar a origem ou causa do ataque. Eles só sabem que algo pode estar à espreita. Talvez a nova arma da Ucrânia esteja na vegetação rasteira. Talvez esteja em um bunker ou atrás dos destroços de um prédio distante. Os soldados da Rússia não sabem. Enquanto os drones zumbem acima, eles procuram por um assassino silencioso que vem eliminando-os. Eles não conseguem encontrar e logo as chamas irrompem. A arma fantasma ataca mais uma vez. Esse pode ser o futuro da linha de frente na Ucrânia? Sunray tem potencial, mas no momento seus criadores focam no problema dos drones de longo alcance que a Ucrânia enfrenta. Se o Sunray for tão eficaz quanto aparenta, em breve a arma portátil, similar a um telescópio, pode começar a ser escondida nas linhas de frente, pronta para atingir mortalmente, de forma invisível, qualquer soldado russo que passe. Como já vimos, a Ucrânia mostrou notável capacidade de inovar, mesmo com orçamento limitado. O Sunray resolve um problema específico e pode ter várias utilidades futuramente. O mesmo se aplica ao exército de robôs que a Ucrânia está criando. Em 3 anos, a tecnologia de drones terrestres no país passou de inexistente a revolucionária. E você pode conferir tudo em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal sobre assuntos militares para mais conteúdos sobre as armas mais recentes e inovadoras, criadas pelos inovadores ucranianos. E obrigado por assistir.